Fala, rapaziada, mais uma vez estamos aqui. Hoje é o quarto episódio do podcast Ser Homem no canal Chamado para Ser Homem. Então, para nós é um prazer iniciar essa jornada aí de 2 horas, 1h30, 2 horas, falando um pouquinho sobre Deus, falando um pouquinho sobre histórias, falando um pouquinho sobre vivência com Deus, porque o projeto Ser Homem tem a ideia de fomentar a palavra de Deus para os homens, promover a hombridade, promover caráter de Deus, padrão de Deus no meio dessa sociedade que infelizmente combate tanto o padrão de Deus das coisas. Então, mais uma vez é um prazer iniciar. São 4 episódios, esse é o quarto. Nos outros 3, Deus nos agraciou e foi de fato uma ideia muito relevante, abençoadora, eu creio, para quem assistiu. Então, se você já faz parte do canal, muito obrigado. Se você ainda não faz parte do canal e vai começar essa jornada com a gente hoje, se inscreve aí no canal, dá uma força para nós e ativa o sininho para você ser avisado dos próximos, porque sempre a nossa ideia é receber homens de relevância no que tange vida com Deus, naquilo que pode ser uma ideia relevante, abençoadora, porque eu costumo dizer que isso aqui é uma estrada que a gente não sabe onde vai chegar. Não sabe, a gente não sabe quem vai ver isso, porque vai ficar aqui disponível para quem clicar aí, para quem dá o play e vai conhecer histórias abençoadoras, histórias que de fato vão ensinar o padrão de Deus, vão falar um pouquinho do padrão de Deus e falar de humanidade também, porque às vezes eu me preocupo em um conteúdo que fala muito sobre Deus na teoria, mas não fala da humanidade, como Deus trata com a gente, como Deus é um Deus tão bom que mesmo a gente sem merecer. É uma ideia que a gente estava trocando aqui agora há pouco, nem a fé a gente tem, vem dele. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, é o que ele disse. Então nós estamos adquirindo fé na caminhada, no dia a dia, na jornada. Então você, homem, dá uma atenção para essa ideia, dá uma atenção para essa palavra. Aqui nós estamos reunidos em 4 pastores com uma ideia, uma vontade, um desejo de alguma forma ser relevante para a sua vida. Vale muito a pena parar e ouvir. Gente já deu na vida ouvido para tanta ideia furada, e essa ideia é uma ideia bíblica, é uma ideia relevante, uma ideia que de verdade vai te levantar para uma jornada. É o ser homem, como Davi falou para Salomão: e aí, meu filho, ser homem nessa jornada aí, que é isso, para isso que eu te criei. Iniciamos, pastor Anderson, mais uma vez, mais um episódio. Muito grato a Deus por isso, por estar do lado de vocês aí. Amém, Deus abençoe a todos. Você que está em casa nos assistindo, estamos aí com o Cacau, graças a Deus, para mais um podcast Ser Homem. Todos aqui têm mais de 40 anos, graças a Deus. Então nós estávamos aqui batendo um papo sobre como era ser homem na nossa vida no passado. Então essa é a ideia, fortalecer os homens dessa geração na igreja, na cultura, na sociedade, e tirar também do padrão que a sociedade tem implantado e fomentado nos homens. E aí, pastor Santiago, manda ver. Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos aqui hoje com o Cacau Siqueira. Vamos saber um pouco de propósito versus rap, né? E quero saber muito da missão dele aqui na Terra, né? Quando conheceu Jesus Cristo, o que mudou na vida dele. E isso a galera quer saber muito. O pessoal que nos segue aí vai saber de tudo isso hoje, né? Então, vamos começar, né? E já dou a palavra aí pro pastor Alessandro já começar a bombardear aí com perguntas, porque eu quero saber muito da vida desse homem. Amém. Para mim, de fato, eu já conversei com ele um pouquinho antes aqui, é um prazer receber, porque de fato é uma referência de Deus na missão que eu recebi do Senhor em 2018. Todo mundo que me conhece ouve sempre eu falar nas mensagens e tudo que eu faço, que eu vivo em função de uma missão, e uma missão no reino de Deus, que é devolver a igreja para Jesus. De vez em quando eu até faço algumas coisas no Instagram e digo: tira a mão da noiva. A noiva tem dono, ela é preparada, ela é adornada para o noivo. Então você que tem colocado a mão na noiva, tem usado a noiva,
tem, de alguma forma, violentado a noiva. Toma cuidado, que o noivo dela é forte, ele é grandão, ele é poderoso. Então, eu quero contar uma história rápida antes de falar, dar a palavra pro Cacau. Até mandar um abraço pros meus irmãos lá. Tava com eles sábado. Meus amigos de 30 anos. Em 96 eu conheci essa galera, Cacau. Comecei a fazer um rap daquela época que todo mundo fazia base. Tinha alguém que já tinha o equipamento para fazer um sample, e aí tocava. Mas a grande maioria era a base, ia lá na 24, ficava horas lá ouvindo, essa aqui encaixa, essa aqui dá, essa aqui não dá. Em 96 conheci Silvio, Rodrigo, Leandro e foi uma caminhada até 2005. Quando eu passei num dia em frente a uma igreja e falei, vou vir aqui hoje à noite. Trabalhei o dia inteiro e à noite eu gosto muito de futebol, Cacau. Gosto até hoje daqueles programas mesa redonda, mesa quadrada. Minha mulher fala, mano, você ouviu isso aí, você já viu esse gol 500 vezes, mano. Tava assistindo de novo. E eu me lembro como se fosse hoje que eu tava assistindo. Uma quarta-feira. E aí lembrei, falei que ia na igreja lá, mano. Coloquei minhas roupas, lembra da Caos, preto tipo A, lembra daquelas roupas, Cacá? Coloquei aquela roupa, calça larga, camisão largo. E entrei na igreja. Quando eu entrei, só vi a gente pôr na mão na carteira, né? Pensando o que vai acontecer agora. Sentei no meu cantinho lá, ouvi a palavra. Nem era o pastor da igreja mesmo que pregou, outro pastor. Falei, poxa, da hora, gostei. Gostei da música. Falei, sexta-feira eu volto. Sexta-feira eu voltei. Gostei de novo. Domingo vai ter. Falei, domingo eu volto. Domingo voltei. E aí eu aceitei Jesus. Abril de 2005. E de abril de 2005, daquele domingo, eu não lembro a data, eu lembro o mês. Conta-se nos dedos domingo que eu não fui na casa do Senhor. Mas aqueles caras, Silvio, Rodrigo, Leandro, Tuca, que hoje está no Realidade Cruel, Casca, Robson, mano, eu passaria dias aqui. Eles sempre foram meus amigos e eu sempre tive essa ideia que não é porque eu me converti que eu... Claro que é uma jornada, é difícil lá, vou 2, 3 vezes por ano. E em 2018, eu já casado, quando eu saí do grupo, cara, eles ficaram bravos comigo. Não entenderam, né? Não entenderam, tá na igreja só pra pegar alguma menininha. Eu fiquei 1 ano e meio na igreja, depois conheci minha esposa, que hoje foi minha namorada e hoje é minha esposa, desde 2008. Um abraço, um beijo, minha esposa, te amo. E aí eu fui chamá-los para ser meus padrinhos de casamento, aí a gente conversou, resolveu. Então todo ano tem essa ideia de 2 vezes por ano eu ir lá comer feijoada, churrasco. Eu gosto de comer também, aprecio uma boa comida. E aí numa dessas, um sábado à noite, eles falaram, mano, ouve isso aqui. Você vai gostar. É gospel, é gospel. Aí colocaram aquela música sua, Meus 80. E aí eu ali então comecei a ouvir. Aí fui procurar no YouTube, achei aquele projeto seu Na Sala, acho. Que é tudo com banda. Ao vivo. Ao vivo. Comecei a acompanhar. Aí achei o Eu Continuo. E o Eu Continuo foi numa época que Deus me deu essa missão. Então sempre quando vem aquele... Porque todo mundo tem seus conflitos, né? Seus desafios. E, puxa, será que tá valendo a pena, mano? Será que os caras estão ouvindo? Porque a gente tem uma mensagem que ninguém quer ouvir. A gente tem uma mensagem que diz, mano, você tem que servir a Deus pelo que Ele é. Ele te ama pelo que você é. Não tem nada que você faz pra Deus que faz Deus te amar mais. Ele já te ama. O que você faz pra Deus te aproxima de um propósito e você passa a ser o que Deus te chamou pra ser. Mas a igreja, muitas vezes, hoje está querendo pagar o que Jesus já pagou. E não consegue mesmo se quisesse. Nem se quiser, mas é a ideia, porque o cara quer aprender dentro do sistema. Então é um enganando o outro. Né? Então eu venho lutando com isso, lutando
aprendendo um dia após o outro, que a igreja tem um dono e que o nosso papel é devolver a igreja para ele. E ele me disse: eu te chamei, não chamei só você, chamei vários outros, tantos outros, e vocês vão mudar o padrão da igreja do Brasil. Eu quero a igreja de volta. Parece loucura, mas ele me falou claramente isso. E aí eu não entendi na era, eu falei, como que eu vou mudar a igreja? Quem sou eu? Nessa época eu tinha saído da Paz Vida, eu estava pastoreando 20 pessoas. Eu falei, não é eu não, acho que o senhor tá... E aí fui pro projeto Metanoia, conheci o Metanoia, que é uma ferramenta de devolver a igreja para Jesus. No alto convido, sempre quando a sua agenda der, pode ir, que vai ser muito, vai acrescentar muito na sua jornada. Não importa quem seja, ama Jesus, se conhecer o Metanoia, vai acrescentar algo na jornada. Não é a resolução de tudo, não é ele que só salva, é Jesus que salva, mas é uma ferramenta. E desde lá, foi a 13ª edição, nós estamos na 59, né? 59. Eu não faltei nenhuma edição até lá, sirvo hoje lá como coordenador do projeto. E foi bênção demais, e para mim é um dia muito especial poder estar aqui com você, ouvir sua história, te dizer que você é uma referência no meu ministério. Obrigado pelo carinho. A gente é uma referência do outro. Jesus, ele, em Mateus 5, ele fala: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto, mas no velador. Então, assim, é ponto de referência para a gente encontrar um local, um lugar alto, construído e iluminado. Não dá para esconder uma cidade edificada. Então, depois que eu entendi isso daí, meu pastor, eu falei assim, uau, como é que eu faço para chegar na Praça da Sé? Tem um ponto de referência? Tem, uma igreja grande, assim. Lá é o Marco Zero de São Paulo. Quando você encontrar esse lugar grande, uma igreja grande, lá é a Praça da Sé. Então eu sou um ponto de referência para as pessoas encontrarem alguém? Sim, eu sou um ponto de referência para as pessoas encontrarem Jesus. Eu falei, uau, que responsa que é essa, cara? Então você falando isso, eu lembrei desse texto. Então a gente é referência um do outro, na real. Porque a gente acaba ouvindo um ou outro, a gente um recorte da nossa vida, que a gente se encontra aqui, a gente vai aprendendo, fala, puxa vida. Um professor, um homem de Deus, chamado Fernando Capaz, ele me disse que um professor nada mais é do que um anão nas costas de um gigante. Ele precisa reconhecer quem é que eleva ele. Então a gente é professor um do outro, beleza, mas a gente é aluno de todo mundo. E graças a Deus que a gente entendeu isso, e a gente está entendendo, e a gente vai entender até Jesus voltar. Obrigado pelo convite, estamos aqui, vamos que vamos, irmão. Tamo junto. Então um abraço pra galera aí, porque são meus irmãos de verdade. Falando aqui, eu lembrei de tanta história junto. Eu fui sábado lá, mano, como que a gente deu risada, lembrando das presepadas com 18 anos de idade. Quando o Rodrigo estiver vendo, quando o Rodrigo entrou no palco, cantou 1 minuto, depois falou, volta, 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 que eu errei. Aquelas coisas de quem tá na jornada, caminhando aqueles eventos de rap que tem 50 grupos. Meu Deus do céu. Então, é uma jornada que a gente caminhou. E eu queria ouvir, Cacau, fala um pouco de você, da sua infância. A gente aqui fala muito sobre paternidade, porque a gente acredita que o principal problema da sociedade é a orfandade. É filho sem a referência do pai. Sim. Famílias disfuncionais, porque o pai deixa de ser uma referência. E no padrão de Deus, o pai é a principal referência do filho. Então a gente quer sempre saber de quem você é pai, de quem você é filho, e falar um pouquinho da sua história. Qual foi o momento? Contei eu agora, acho que vocês nunca, nem vocês tinham ouvido, né? Sobre a minha conversão. Um pouquinho do momento da sua conversão. Qual foi o momento da sua vida? Conta aí pra gente conhecer um pouquinho mais sobre você, meu irmão. Eu sou um jovem nascido no Fundão da Sul, Jardim Selma. Nasci em 1974 e cresci ali no Jardim Selma. Filho de Dona Edna Siqueira, José Olindo Siqueira. E a referência de pai que eu tive era um pai violento. Que se minha mãe discordasse dele, era soco na cara. E a gente convivia com sangue e era a normalização da violência em casa. Era normal aquilo ali acontecer. Até o dia que o adolescente já vai ficando um pouquinho maior e já entendendo das coisas. Os meus irmãos, no caso, ainda era menorzinho, né? Que eu sou o caçula dos homens. E os meus irmãos já foi pegando o corpo e eles já falaram, não, agora você não toca mais na mãe, porque o dia que você tocar na mãe, a gente vai pegar você.
Então, assim, eu fui crescendo nesse ambiente que palavrão era um elogio, sabe? Esse negócio de eu te amo, vai com Deus, Deus abençoa, bom dia, boa tarde. Essas coisas não existiam na nossa época, não. Eu só o couro comia, foi bem na escola, não foi, entra pra dentro que o couro vai comer pro teu lado. E se a cinta não desse, a porrada comia na cara. E se quisesse um pouquinho mais de violência psicológica, era o 3/8 na cara e eu matava você, moleque, se você não passar de ano. Uau! Então minha vivência de infância foi assim, depois eu fui crescendo, fui entendendo um pouquinho da vida. E a conversão logo chegou, mas foi chegando assim devagar para um jovem que não tinha entendimento da vida direito. E foi chegando devagarinho através dos católicos, através dos crentes que passavam na rua, que falavam vai com Deus, que entregavam um panfleto, mas pouca ideia dava para esse tipo de gente. Porque eu gostava do Jesus deles, mas não deles, né? Eu não entendia na real, né? Mas foi chegando, conversão foi chegando, e chegou um dia. Um dia que o James D, do Rap Sensation, que eu comecei a cantar um rap no Rap Sensation, eles me convidaram e tal. E o James D, vamos ali no Pedra Viva. Uma igreja que tinha ali na Santa Cruz, lembra disso? Conheço, fui lá já. Conversão de uma multidão aí, irmão. Pedra Viva. Pedra Viva. Aquele lugar ali, uau. Então eu entrei ali e ali eu comecei a ouvir uma música de negão. Eu falei, pô, na igreja tem música de negão. Que bagulho doido, mano. Porra, a igreja não é tão chata assim não. É legal. É legal. E aí eu comecei a ouvir umas músicas legais e tal. E aí Jesus pegou, usou um pastor lá. E aí Jesus pegou e transformou e tá transformando até hoje, né? O homem que eu ainda me torno a cada dia é acompanhando esse Jesus de perto, aí é correndo atrás dele. Claro, não tem perfeição em nós, mas a gente corre atrás desse perfeito e vai arrancando as lascas da imperfeição em nós. Tem um amigo meu que fala assim, ó, vamos errar erros novos, antigos não. Então a gente vai aprendendo a cada dia. E a conversão veio assim, cara. Veio assim. E depois Deus me chamou pro pastorado, mas isso é a parte B da história. E vamos que vamos. Pastorantes. Da hora. Show. E o senhor gosta como, pastor Cacau? É pastor Cacau, missionário, evangelista, capelão? Ah, irmão, a gente é um servo, bando mordomo, de pecador que está disposto. Pecador. Como é que foi esse encontro com hip hop, com rap? Foi o senhor que encontrou ou foi o rap que te encontrou? Periferia, quebrada, e a realidade de muitos irmãos, né, parecido comigo, que viveu, que teve essa vivência de periferia e que tem ainda, né? E aí você ouvindo, né? Ouve as músicas, na época o Balanço, quem lembra disso? A equipe Chic Show, Chic Show, Black Mad, Secret Power. Sim. Era Balanço na época, não era hip hop, rap, não era. Mas aí depois... A gente chamava de melodia, né? Melodia de dança. Pô, tinha uma vergonha, irmão, de chamar uma mina pra dançar, que era uma vergonha, mano. Então, ouvindo de quebrada, carro com som alto, casa que os caras colocavam, os rapaziada mais velha, assim, os nego velho da quebrada, colocava as caixas pra fora num domingo de manhã e tal, e sonzeira, quem é esses caras, né? Era rap, mas a gente não entendia. Até o dia que eu ouvi o Black Juniors, mas que linda estás, eu te quero namorar. Black Juniors, primeiro grupo de rap que eu ouvi, eu falei, cara, isso é legal pra caramba e tal. E aí fui me aproximando do rap, fui ouvindo mais coisas na língua portuguesa, depois logo ouvi Pepeu, ouvi Taíde, DJ1. E aí fui ouvindo e me apaixonei por aquilo. E sou da década de 90, comecei a cantar rap dentro do Rap Sensation já. Ali, e o hip hop foi me pegando aos poucos, depois comecei a dançar. E aí o hip hop eu entendo que numa fase da minha vida o hip hop foi o meu psicólogo, foi a minha consulta terapêutica. As letras, né? Escrevendo ali. As letras, poxa vida, a gente não entendia de problema psicológico, mas a gente tinha uma coisa assim que deixava a gente triste, mas quando a gente ouvia um rap bacana, falava, pô, cara, isso daqui é uma consulta psicológica, mano, isso daqui é terapêutico, isso aqui é pedagógico pra mim. Eu nem sabia, mas aquilo ia me influenciando e me ajudando. E aí eu falei assim, mano, eu quero ser um terapeuta urbano também. Eu quero ser um profeta
um profeta não entendia de Deus, né? Mas eu queria ser um rimador, um cara que usava bem as palavras para confortar o coração do outro. Certo. Eu queria saber dessas coisas, eu queria fazer isso, mas era tímido. Pegar no microfone, falar, cantar. E aí, aos pouquinhos, fui recebendo oportunidades dentro do Rap Sensation e comecei a cantar, e aí, até hoje, cara. E o Rap Sensation, ele aqui tem essa, né, distinção De secular. de secular, de rap de gospel, profano, tal, e de rap- rap profano. E houve essa transição, não houve, do rap pro gospel, rap do gospel, como é que é? Na verdade, assim, houve a transição do ser humano Cacau, porque eu não sou um personagem, né? Aham. Houve uma transição do Cacau que começa agora a ser apaixonado por Jesus e falar assim, como é que é agora esse estilo de vida, né? E aí você vai entendendo depois que o hip hop quem me deu foi Jesus, que o aprender a cantar o rap foi Jesus que me deu. O primeiro MC da história foi o Jesus, né, mano? Sim. O primeiro DJ da história foi Jesus. Na verdade é uma brincadeira, mas o primeiro artista que apareceu pra mim e me ensinou tudo isso foi o próprio Jesus. Só que eu não conhecia, eu não sabia, né? Toda a influência de tudo que eu aprendi veio de um artista chamado Jesus Cristo que me fez de arte, né, cara? Então, depois que a gente entende isso, a gente fala, puxa vida, na verdade a arte vem desse autor da vida aí, né, mano? E a gente passa a entender depois da caminhada que você vai aprendendo, vai lendo Bíblia, vai vendo a origem de todas as coisas, de todos os seres e etc. E aí ele foi me influenciando, eu falei, poxa, entendi. Então, assim, houve essa transição do Cacau, que agora entende que toda a arte vem dele e volta pra ele. A transição do Cacau houve, mas a arte continua sendo. Agora o meu ponto de vista é a partir do ponto Jesus, né? Não mudou nada, continua sendo, só que a metanoia aconteceu, né, meu? A mudança radical de mente, isso daí aconteceu. Legal. Só que eu não canto rap pra Jesus, né, meu? Eu canto rap pras pessoas. Eu nem sei se Jesus curte um rap. Não sei. Eu Não, só sei que pra ele me deixar ama. bem claro, né, que a galera tem essa preocupação, música, tudo Eu mais. fico imaginando Jesus curtindo uns refrões. Tá certo. Bobagem, é as pessoas que curtem, né? Eu sei que é uma brincadeira, uma ironia minha, mas é ele que me influencia, é ele que me confia as canções que eu escrevo, que eu canto. Então é tudo dele, pra ele, e volta tudo pra ele. Você acaba sendo uma ferramenta, um braço Sim. que nem o Metanoia, levando o seu estilo, o rap. E Deus ele vai te usando naquilo que você vai deixando, isso aí. E como é que surgiu aí o Bíblia na Quebrada? Não, Bíblia na Quebrada é um parceiro, o Edson Enedino, inclusive, um abração, irmão. Tamo junto. Tava em Israel, tá ficando chique, mano. Famoso, eu Acho vi, que tá hein? ainda. Eu vi hoje. É, acho ele que tá em Israel. Pastor César. É, a gente trabalha junto na capelania prisional, lá no CDP da Vila Independência. E a gente se conheceu da caminhada e depois ele passou a ingressar também lá no CDP da Vila Independência. Bíblia na Quebrada é um projeto que ele tem lá de deixar a Bíblia mais viável para quebrada, linguagem mais simples para as pessoas entenderem. É um baita cara. Cacau, você enfrenta muito preconceito com... tem muitos pastores, eu sei, que tem muito pessoal santarrão por aí que... As barreiras, né? Que vem falar, esse ritmo aí leva pro mundão, que isso daí não é música gospel, que quem ouve isso daí tá pecando até. Você enfrenta isso ainda hoje? Hoje não muito, mas ainda assim. E eu entendo o não gostar eles não gostar do meu estilo de música, mas eu não aceito eles dizerem que o que eu faço não é de Cristo. Tudo bem que você não gosta, mas não vem falar que o que eu faço não é de Deus. Você não tem esse direito. Mas eu respeito todo mundo e tá tudo certo. Mas a gente tá em pleno 2025, né? Mas em 2010, 2005, em 99, 95, aí o preconceito era mais pesado por conta da religiosidade, né? Então assim, mas peraí, Cacau, a igreja modernizou? Não, na verdade o mundo modernizou, e não que a gente vai se adequar ao mundo, mas a gente pega aquilo que é bom e transforma para a glória de Deus. Então, mas a gente entende e respeita. Tem, mas não tanto quanto antes. E você entrou um pouquinho no assunto, né, que eu até ia te perguntar um pouco. Eu sou advogado, né? Então, antes da conversão eu já tinha me formado, e eu creio que Deus
ele coloca você, às vezes, numa função na Terra para poder exercer essa função representando ele nessa função. Sim. Né? Não sei se você me entendeu. Entendi. E, Mas quantos e advogados também precisam de uma palavra de Deus, né? Quantos juízes, né? Quantas pessoas no fórum, pessoas que vêm no escritório, às vezes quebrada psicologicamente pra gente, precisando de Cristo e às vezes não precisa nem de um processo, é só uma palavra de Cristo. Pois é. Né? Quantos eu não peguei no meu escritório assim? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que Deus usa você na sua profissão, porque Deus te ensina, Deus permitiu para que você entrasse nesse mundo do rap, né? Para que te usasse nesse mundo. Eu creio nisso. Eu também creio nisso. Eu tava um período da minha vida assim, querendo entrar na cultura da minha cidade, na cultura do meu país, casas de cultura, fábricas de cultura, aonde o pessoal da arte, do hip hop, da música entrava. Por que eles me entendem que eu sou religioso e que eles me barram? Que é isso? E há ainda muito preconceito para com o cristão, para com o crente no meio deles. Porque tem um bandista, tem um monte de religião lá que eles professam e que fazem, né? E aí, quando eles veem um crente querendo entrar também no meio, no circuito, no sistema... na arte parece que eles são donos daquilo e não, pai, eu quero entrar, eu quero acessar, eu quero também produzir, eu quero ajudar os meus irmãos, eu quero iluminar o entendimento deles de alguma forma, eu quero trazer o meu ponto de vista a partir do céu para eles. E aí eu comecei a ter essa troca de ideia com Deus e Deus começou a me enviar, cara, e não foi legal isso? Tá sendo você é crente, mas você é diferente. As coisas que você fala não é religiosa, não ofende. Vocês não jogam a gente no inferno. Alguns jogam, mas você não, cara. Você é um cara mais polido. O mundo tá precisando disso hoje. Então, mas graças a Deus a gente tem entrado, brother. Eu tenho feito casas de cultura bastante assim, e Deus tem usado essa ferramenta Cacau por aí, né, brother? Inclusive, eu tomo até cuidado para essa ferramenta não virar arma contra as pessoas. Uma chave de fenda você pode matar, né, mano? Mas ela não foi feita para aquilo, né, brother? É isso aí. Um alicate pode arrancar a orelha de um cara, mas não foi feito para aquilo. Então, assim, eu sou uma ferramenta, mas não para machucar ninguém. Eu só quero... Você quer algum auxílio? Posso te ajudar em quê? Né? Então, é isso. Ó, o meu ponto de vista do céu é isso aqui, cara. Deus não é esse bicho que você pensa que é ou como te apresentaram. Meu Deus, é uma pessoa simples. Eu aprendi na jornada com um pastor amigo meu que a sua verdade não pode constranger o outro. Sim. Ele me disse assim... Porque quando você está saindo de um sistema, você fica meio querendo confrontar, querendo mostrar o porquê que você saiu. E ele disse, você sabia que nunca estudaram uma nota falsa na Casa da Moeda? Do Brasil? Eu falei, e como que ele sabe que é a falsa? Eles conhecem a verdadeira. Pronto. Quando chega a falsa, ele já conhece. Não precisa nem pegar na mão, só de olhar assim já. Cacau, no projeto Metanoia, e vem de mim também, de uma chamada de Deus, eu acompanho muito pastor, porque pastor, infelizmente, na nossa cultura, ele mesmo se sabota querendo andar sozinho, ele mesmo se sabota achando que é dono da verdade. Até a gente vai... com a ajuda do pastor José Góes, lançar daqui um mês, hein, pastor José Góes? Um livro de uma mensagem que eu preguei que chama O que todo pastor precisa ter. Um Judas, para demonstrar oposição. Um dia para se envergonhar, para mostrar a sua humanidade. Quando Pedro diz para Jesus, eu morro contigo. Ele acreditava que ele era capaz de morrer, mas a humanidade não está preparada para morrer por alguém. Até quando Jesus chama ele em João 21 e diz, agapa-me, Pedro. Ele lembrou, eu creio que ele lembrou daquele dia e falou, Senhor, é filéu. Eu não posso dizer que eu te amo incondicionalmente, porque naquela vez lá eu já dei mancada, já mandei aquelas mulheres calar a boca, já praguejei. E último tópico é um amigo leal. Todo pastor precisa ter um amigo leal, porque o amigo leal não é um bajulador. Hoje até trocava ideia com o pastor Joel e falava, às vezes o cara bajula porque ele quer que você coloque ele numa posição.
O amigo leal não, o amigo leal ele vai te falar umas verdades, ô pastor, Vai aqui te acho que ferir você deu uma também. mancada, hein? Vai te ferir. Vai te confrontar aqui. Eu acho que não era bem assim não, hein? Só que eu acredito que todo pastor carrega uma missão. Na verdade, eu acredito que toda pessoa carrega uma missão. É que boa parte delas não descobriram ainda. Ou não entenderam. Não entenderam. Quando você encontra a missão, você encontra a estrada que Jesus abre assim. Sabe quando Deus falou para José, você vai governar sobre os seus irmãos. Só que Deus não contou tudo. Já pensou se ele fala, só que para isso você vai ser traído, vai ser dado como morto, vai ser levado lá naquela mulher, lá Tinha virado Jonas na daquela hora. bendita. Até eu falo que se... Quando eu sentei naquela mesa e o cara colocou a chave assim, o pastor, o cara, né? Colocou a chave assim e falou, ó, sábado inaugura. A gente pensa em você como pastor. 1 mês de casado, Cacau. 27 anos. 3 anos de igreja só. Meu pai. Eu falo que se Jesus tivesse me falado 1/3, eu falava, deixa quieto, eu vou continuar emendando fio. Eu sou eletricista já desde os 13 anos de idade, trabalho com isso, meu pai me encaminhou nessa profissão que eu exerço até hoje, então deixava quieto. Então o que eu queria saber de você, Cacau? Que momento você descobriu a missão que você tem no Evangelho? Porque não dá para abraçar tudo, você vai morrer no caminho. Dá. Não adianta a gente falar, não, eu sou pastor, atuo em todas as áreas, que vai cansar, vai negligenciar a família, vai negligenciar você mesmo e vai morrer no caminho. Que momento você descobriu a missão e qual é essa missão que você vive em função dela? Bom, na verdade estou descobrindo ainda, porque cada período, cada ciclo, Deus me faz um cara diferente, né? Claro, mais evoluído na vontade dele, mas a missão de entender e falar assim, ó, eu sou um pastor, foi quando Deus me deu uma igreja dentro da cadeia, cara. Eu falei, como é que é esse negócio? Claro, o rap, a arte já tava comigo desde de 8, 9. E lá atrás, ok. Mas esse lance de cuidar de gente, de falar pras pessoas, de direcionar o povo, de entrar dentro de um busão assim, ó, e falar assim, pode vir, gente, fique em paz, vamos aqui, ó. Foi quando Deus me deu uma igreja dentro da cadeia, cara. É brincadeira. Eu tinha saído de uma comunidade cristã, e aí fiquei em casa. Falei, e aí, Deus? Pra onde eu vou? O que eu faço com a minha família e tal? Eu comecei a ler o evangelho com eles todo domingo de manhã. Falei, tá bom, Deus, mas pra onde eu vou? O que eu faço? Pra onde eu vou? O que eu faço? E aí eu comecei a ir na cadeia com os irmãos. E eu falei assim, e aí, Deus? Eu sou isso daí, só que graças a Deus eu nunca entrei aí dentro, né? Mas eu fui uma ex-tranqueira também, e aí você tá me direcionando pra essa galera. E aí depois minha filha teve uma visão enquanto nós orávamos em casa, que Deus estava entregando uma chave grande pra mim. E eu falei, pô, tô precisando de uma caranga, né, mano? Então tá tudo certo, Deus, pode mandar. Pode ser um carrinho simples, não precisa chavona grande não, pode ser uma chavinha menorzinha de Com a boa. chave desse tamanho você já imaginou o carro, né? Que garagem eu vou pôr esse carrão aqui? E aí passou um tempinho, um mesinho assim, eu fui cortar o cabelo num barbeiro parceiro meu. Ele falou assim, pô, Cacau, eu tô cortando seu cabelo aqui, mas eu não sou muito disso, né, mano? Mas quando Deus me dá uma revelação assim, é fato. Eu falei, então tá bom, qual que é? Mano, viu Deus te entregando uma chave grandona assim. Eu falei, mais uma, Deus. O carro só tá bom, né, mano? Não precisa de mais. Tá tudo certo. E aí, gente, passou mais umas 2 semanas, eu tava na rua, numa avenida perto de casa lá, e eu vi uma pastora amiga da gente, que conhecia a gente de 1000 anos. Ô, Cacau, tal. Eu fiz a volta, fui lá dar um abraço nela. Como é que você tá e tal, não sei o que, tô bem. Poxa, enquanto eu te abraçava aqui, eu via Deus te dando uma chave. Eu falei, pô, 3 chaves, que raio de chave é essa? Aí fiquei em paz. E aí, quando eu comecei a ingressar na capelania prisional, que eu queria, né, que fiquei sabendo que tinha uma senhora que fazia esses trampos e tal, a Luzia. Inclusive, um abraço pra Geraldi da Telestai. Um beijo, Luzia. Abraço pro pastor Kleber e Geraldi lá. E quando eu dei os documentos para ingressar na capelania prisional, e aí a Luzia falou assim, ó, quinta-feira é sua primeira entrada, bora acessar, bora. Quando ela entregou minha carteirinha, a gente acessou, a primeira porta de entrada foi um policial penal com uma chavona grandona, pum, pum, colocou no portão assim, abriu e a gente entrou, nem me liguei, mas a segunda entrada para entrar na radial,
E aí tinha um segundo policial penal com outra chave também, grandona assim, ele enfiou no portãozão, plau, plau. Eu falei, uau, primeira chave, segunda chave. Ei, Deus, que terceira chave é essa? Qual que é? A terceira chave era para acessar já o raio. Eu falei, caramba, o senhor me deu uma igreja então, a chave da igreja, senhor. Pois é, receba que eu tô te dando. Eu falei, pô. E aí, depois, Deus me deu uma... Já tô lá, vai fazer 6 anos já. Capelania prisional, fiz muito Pinheiros 1, 2 e 3. E agora faço mais lá próximo de casa, que é na CDP da Vila Independência. E depois Deus me deu a igreja na minha casa, que nasceu já faz uns 2 anos. Nasceu em casa uma comunidade cristã lá e tamo lá, cara. Que bairro que é? Na Vila Formosa. Na Vila Perto Formosa. da Sapopemba, 5.000 e pouco lá. Então tamo lá, cara. Então assim, o chamado eu entendi quando eu entrei na igreja. Depois entendi, tô entendendo até hoje. Tá entendendo a missão, né? Entendendo a missão, já era. Onde você vai atuar no chamado. Sim, é isso aí. As pessoas entendem que o ir de pregar é pro pastor. Não. O ir de pregar é para todo mundo. O Geral. pastor tem uma missão É isso com aí. determinado povo, determinada... Eu tenho muito esse pensamento de que a igreja é como uma pátria. Deus te deu essa galera para você pastorear, é uma pátria. Sim. É um povo que você tá meio que conduzindo ali, governando no bom sentido, sabe? Estabelecendo princípios, valores com essa galera. Pastor, E é gostoso, Pati. né? Desafiador, mas é gostoso, né? É um privilégio servir os irmãos, né, mano? pastor, sou pastor desde 2008, vários momentos nosso coração fala assim, aí, nunca pensei em desistir, nunca. Mas vários momentos eu pensei, mano, será que tá valendo a pena? Principalmente depois dessa missão aí que Deus me deu, que é contrário ao que a grande maioria ouve, quer ouvir. Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. E eu penso, mano, Deus já tá dando, Deus já tá fazendo tanta coisa. Pastor, tá envolvido na sua missão o desafio de transformar moleque em homem? Sim. Tá envolvido, e eu tenho visto, né, cara? Às vezes a gente vai na cadeia e encontra preso lá de 40 anos, mas os caras ainda estão de Pampers, turma da Mônica, de fralda ainda. Fala, ô mano, vamos crescer, gente, pelo amor de Deus. Então Deus deu esse desafio também de transformação de entendimento, sabe? De chegar, encostar. Depois que eu entendi que o sal que influencia, mas tem que ter contato, né, mano? E quando a gente tem contato com as pessoas, a gente vai influenciando, a gente vai dando upgrade na vida das pessoas. Então a carne já tem o seu próprio sabor, mas com a influência do sal encostando, mano, além de impedir o apodrecimento natural, ele influencia, coloca um gosto e melhora o sabor. Então, depois que eu entendi que quando a gente tem contato com as pessoas, a gente influencia, mano, a gente vai transformando moleque em homem. E quando tem homem demais, eu falo assim, meu, coração de criança, mente de adulto, vambora, bora. Homens kids, né, mano, vambora, mano. É assim que Jesus falou, cara. Então, bora, mano. Bora crescer aqui e bora ficar com o coração no lugar, né, mano? Vambora. Porque deles é o reino dos céus. Não esqueça disso. Então, mano. É isso mesmo. Vamos que vamos. Motivação. E aí, pastor Andes? Cacau, voltando um pouco para sua juventude, para sua família, como foi ressignificar assim toda a violência do seu pai com a sua mãe? E aí você, depois de anos, né, trazendo para... Você é casado, você tem os seus filhos, e alguma vez, assim, você se viu sendo seu pai? Me vi, mas assim, mais com violência psicológica do que física, porque pra violência física eu nunca fui esse cara, o cara que agride, que nunca bate. fui, mas a psicológica sim, eu me vi no meu filho mais velho, e aí eu percebi ele se afastando de mim, eu falei, não, tá errado, isso não é impor, é conquistar. Então eu troquei esses valores aí sim, mas em um momento eu percebi, cara. E a violência psicológica, ela é terrível, né, meu? Depois que eu entendi que Deus, ele é meu pai, tá tudo certo. O respeito não é porque o meu pai vai me pegar e se eu não respeitar, ele vai me mandar pro inferno. É nada disso, mano. É o respeito por amor, né? Respeito por amar. Eu já tive respeito pelo meu pai físico, literal, por interesse, né? Por medo, mas depois o respeito por amor. E quando você entende esse respeito, aí é natural, a vida flui, né, cara? Sim. Aí é lindo. E a gente tem falado bastante sobre essa questão da hombridade, né? Que realmente está difícil hoje em dia, está escasso. Que é o que você falou que é interessante ter
um coração de criança, né? E uma mente madura, uma mente mais experiente. Você também, por exemplo, teve essa dificuldade da igreja, como é que eu posso explicar aqui? Transicionou assim essa dificuldade da religiosidade, trazendo de dentro da igreja para dentro de casa, abrindo mão daquilo que era o seu dever como sacerdote, como pai, como marido, como esposo, como filho, dentro de casa. Aí você transferiu para a igreja, ficou muito dentro da igreja. Você entendeu a minha pergunta? Entendi. E aí acabou sendo menos, né, escasso dentro de casa, cuidando e tudo mais, e transferiu mais para a igreja. E hoje teve essa metanoia. Tem que ter esse equilíbrio, né, cara? Equilíbrio. Depois que eu entendi que quando a gente desequilibra, mano, vai ficar tudo meio... Poxa vida, eu tava carregando uma sacola, mó pesão aqui. Eu falei, mano, eu preciso dividir esse peso aqui, fica melhor pra carregar, né, cara? Então, já teve esse momento de eu super tarefado na igreja. E eu falei, não, mano, tô faltando em casa, cara, peraí. Então, assim, você vai, quanto mais experiente, né, mano, você vai equilibrando essas responsabilidades, essas paradas. Na igreja eu sou pastor, tá tudo certo. Em casa eu sou pai dos meus filhos e poucas ideias. Claro que o pastorado tá ali também, Sim. mas eu sou pai dele. O relacionamento é muito mais de pai do que de pastor, né, brother? Mas já teve esses momentos, com certeza já teve, né? Então... Já tive o lance também de chegar na comunidade cristã e querer receber esse afago, receber esse ensinamento, dizendo assim, meu, essa arte aí, cara, ela é poderosa. Vamos melhorar essa arte aí pra gente fincar essa espada no inferno, cara. Você tem... Não, essa arte que você tem, joga no lixo que é de mundão. É do Satanás que você canta aí. Deus não quer isso, Deus não. não quer nada disso de vocês. E depois que eu percebi que tinha poesia na Bíblia, eu falei, mano, esses caras estão de chapéu, mano. Eles não entenderam nada, brother. Então, assim, ó, quantas vezes eu tive que ensinar sem muita experiência, só lendo um pouquinho de Bíblia, mano. Lendo um pouquinho de Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Ô, pastor, tem poesia na Bíblia, eu não posso cantar no meu tempo de hoje, mano. Tem poeta na Bíblia daquele tempo, eu não posso ser um poeta do meu tempo. Das pessoas mais experientes que eu, ao invés de me ensinar, eu tive que Sabotar. falar, cara, peraí, mano, você tá mandando eu abandonar uma coisa que Deus quer usar, mano. Você não tá cometendo um pecado, não, cara. Se liga, mano. Não, pelo amor de Deus, eu não tô nem nos pés de um Davi, mas por que eu não posso ser um Davi do meu tempo? Um Davi da Zona Leste, mano? Entende? É isso mesmo. Verdade. Tudo bem, eu posso ser um profetinha menor ali, um abacuquezinho da ZL, mano. Por que eu não posso ser, cara? Beleza, mas, mano, não sabota aquilo que Deus já colocou em mim. Eu queria abandonar. E agora eu tô querendo frutificar mesmo onde Deus me plantou, mano. Deus me plantou nessa terra, cara. Eu não vou abandonar isso que você tá mandando abandonar, não, mano. Isso aí. Não, mas você entende assim? Eu falei assim, mano, vamos ler um pouquinho de Bíblia junto, então, cara. Então, assim, eu sofri também esse tipo de preconceito das pessoas entenderem que eu tava até com uma afronta, mas na verdade não era. Eu falei, mano, só compartilha comigo um pouco mais de experiência que eu não tenho, cara. Então me ajuda. Não, mas isso que você tá me falando, então é novo pra mim. Eu falei, então tá. Então você não entendeu, desculpa. Desculpa de perceber agora a sua incapacidade de me ensinar teologia, poesia bíblica, mano. Me desculpa, não entendi. Agora Cacau, você me fez lembrar um pastor que ele falou uma vez. Ele foi transferido para uma comunidade e nessa comunidade tinha muito jovem. E aí você pega o jovem, pega o velho. O velho, para ouvir o som, ele precisa de som baixo, que é os nossos pais, né? Um som baixo, suave. E o novo, ele precisa de som muito alto. E o pastor começou a aumentar o volume do som. E aí converteu a comunidade dos jovens, tudo mais. E o seu som, ele é assim, né? O seu som, ele é alto. Pra já incomodar tanto os velhos, novos e converter os novos, né? O que você tá falando é a altura do alcance. Volume. Isso, do volume, né? Do volume. Que antigamente você colocava um sonzinho ali, sei lá, um Roberto Carlos, uma música mais suave, uma música mais tranquila. Hoje não, hoje até a geração hoje para ouvir é mais difícil, para ouvir uma música que realmente toque os corações. Você pega um worship, você pega um black, você pega um soul, né? Você pega o próprio hip hop. O volume é alto para eles. Sim, e tem que ser, né? Porque os graves já chamam, né? A intensidade, É isso mesmo. É comum e é normal. E a gente entende, né? Eu entendi que toda família tem velhos e crianças. Então, paciência com eles, quem já cresceu, né, brother? Então, tá tudo certo. Tudo certo. Você foi o primeiro a se converter? Da minha família? É. Sim. O meu irmão, o Wilson,
DJ Pôncio, ele tocava no Rap Sensation antes, e foi uma baita influência pra mim do evangelho, assim. Só que ele se converteu ao catolicismo carismático. E ele foi uma baita influência dentro de casa pra mim. E depois aí eu debandiei pro lado dos evangélicos, que eu via as músicas de negão que eu não via no católico. Eu falei, mano, os crentes é mais legal. Toda a família é convertida hoje, não? Não. Minha mãe se converteu depois, se batizou. A minha irmã Crisinha tá em processo de batismo, de conversão, e tá indo pro batismo também, mas tem uma galera ainda que precisa. É? E o seu pai? Meu pai faleceu, morreu de cirrose, tanta cachaça. Faleceu. Eu não sei se ele encontrou Jesus, cara, mas eu desconfio. Só desconfio. Sim. Porque ele ficou numa bondade assim, no finalzinho da vida dele, assim, ele ficou às vezes acontece, amor, né? assim, tão grande que eu falei, de onde vem tanto amor, assim, né? É. Mas, eu não sei, não posso falar. Mas foi um... Qual que foi a situação mais impactante, assim, depois da sua conversão? Porque eu imagino você indo fazendo capelania, né? Entrando nas prisões, e teve alguma situação, assim, de rebelião lá dentro? Ou alguma coisa assim? Teve uma coisa bacana. Enquanto você falava, eu lembrava da Fundação Casa que eu fazia no Itaquera. E aí, a gente fazia todas as terças à noite lá. E aí, teve uma quarta-feira, que não é nosso dia, e nessa quarta-feira a rebelião levantou lá. E o grupo de seguranças, eles já conheciam a gente por causa do tipo de trabalho, do trabalho que a gente fazia, que era diferenciado. A molecada gostava dos rap que a gente fazia, curtia a linguagem que a gente dialogava com eles e tal. E aí eles falaram assim, a gente só fala com os crentes de terça, a gente quer falar com eles. Ou a galera da segurança ligou pra gente e falou assim, por favor, cara, vem aqui, porque o choque tá pra entrar e vai arregaçar com todo mundo, mas os meninos querem ouvir vocês, eles falaram que eles trocam ideia, agora com o resto eles não querem nem ideia. Se entrar o choque aqui, eles vão pra cima, e eles estão querendo queimar colchão, por favor, vem. Mano, foi o grupo inteiro do evangelismo lá, e eles ouviram a gente. Eles estavam trancados e chorando pra caramba, emocionalmente desequilibrados, cara, e tal. E assim, foi um momento que eu falei, uau, a polícia não deu jeito, os seguranças... E Jesus foi e deu. Jesus, cara, que interessante, né? Então até esse lance da linguagem, do trato, da ideia, né, meu? Pra que todo mundo ouça. Deus te usou como um instrumento ali naquela hora, né? Sim. Então foi bacana, assim, eles... Aqueles manos são gente da gente. Então, pisar no mesmo chão é interessante, cara. É interessante. Muito legal. Agora a gente vai dar uma pausa. Nós vamos fazer aí, anunciar os nossos irmãos que têm nos ajudado. Isso é importante. Tudo isso aqui custa. Nós somos, como a gente tem dito, um movimento que nasceu numa direção de Deus para mim, dizendo, muita gente precisa ouvir o que você prega, você faz pouco barulho. Falei, Deus, mas eu nem sei nada de internet, sei de nada. Aí juntou esses malucos aí comigo. Tem outros meus irmãos também que estão junto aí, cada vez vai chegando mais. E eu tenho estado muito esperançoso daquilo que Deus tem feito, da comunhão, de tudo que Deus tem colocado do nosso lado, de pessoas que estão chegando nessa jornada aí, é bênção. Falar da R16, que é uma assessoria de despachante, irmão Diego, irmão Dielso, homens que, né, são da fé, como eu digo, gente da fé, ajudando a palavra de Deus ser propagada. Então eles são especialistas em documentação de carro. Você que vendeu seu carro, que precisa licenciar o carro, você taxista, eles são especializados em táxi, alvará, documentação, toda a documentação necessária para táxi. Mas eles também atendem todo tipo de público. Então vai aparecer aqui do lado o QR Code, você pode direcionar o seu leitor de QR Code direto para o site deles, entrar em contato. R16, se você precisa de uma assessoria nessa área, é com eles que você tem que falar. Por falar em R16, que fala de veículo, licenciamento e tal, é o nosso querido irmão Daniel, Mecânica Daniel Almeida, lá no Campo Limpo, você da região ali do Taboão da Serra, na divisa ali, Taboão da Serra, Campo Limpo, Inocope, toda essa região, galera da Igreja IBC, Igreja Batista da Cidade. Daniel é um mecânico honesto, isso já vale muito.
barbeiro, mecânico, eletricista, a galera tem que ser de confiança. Quem arruma máquina de lavar, esse dia minha mulher chamou um cara lá, o cara, isso aí não tem jeito, você não quer vender essa máquina pra mim por R$400? E aí eu não sou menino, né? Falei pra ela, mano, se ele quer comprar por 400 conto, não deve ser... Não é um lixo, né? Ninguém paga 400 conto no lixo. Aí eu fui, levantei, o fio do capacitor tinha soltado. Nem sei se foi ele que soltou. Né? Misericórdia, se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Coloquei de novo o fio do capacitor e falei pra mulher, testa aí. Aí ela testou, funcionou. Eu falei, agora liga pra ele e fala que vende por 800. Né? Tá arrumada. Então, falando do Daniel, é um mecânico honesto. Ele vai achar problema porque carro da gente ainda, que é do dia a dia, vai ter alguma coisa para fazer, mas é alguém honesto. Daniel Almeida, tá aparecendo aqui o banner dele, número dele, vai lá. Também a Aliança Quer, que é essa empresa especializada em seguro empresarial, seguro de vida, seguro da sua obra, se você precisa, seguro do seu veículo, todo tipo de seguro. Cacau, seguro de eventos, muitos pastores fazem eventos do tipo encontro com Deus, imersão, e não tem um seguro. Então, às vezes vai sem estar resguardado, acontece alguma coisa, alguém cai, misericórdia, mas pode acontecer. Liga para eles lá que também eles fazem seguro de eventos. É um pessoal especializado e também seguro de vida, plano de saúde. Você que quer aí mudar o seu plano, quem tem plano de saúde, tá sempre pensando, é caro, vai aumentar, depende da faixa etária. Liga para essa galera aí que também tá aparecendo aqui, que vai ser benção. E nós temos o nosso, né, Recanto Mendes Cortez, o único recanto, o único lugar, acampamento, como o Santiago diz, na praia do Brasil, exclusivo para igrejas. É isso mesmo. 100 pessoas cabe lá na praia de Ilha Comprida, mais ou menos 200 quilômetros de São Paulo, né, Santiago? Da nossa região, que já perto da BR ali, 190, mais do Marco Zero, que é a Sé, deve dar uns 220, 230, mas bem localizado, porque hoje com o Rodanel você sai de tudo que é região de São Paulo. Ó, eu já fui lá algumas vezes, já fiz 2 retiros de homens lá, é muito aconchegante, um lugar preparado para a igreja, e até, eu sempre falo isso, é até um desafio para o Santiago, falando no que tange ao financeiro. Porque se ele abrisse aquele lugar, toboágua, Cacau, salão de jogos, campo, todos os quartos com ar-condicionado, salão de culto com ar-condicionado, projetor, microfone sem fio. Maravilhoso. Cadeira para 100 pessoas, né, Santiago? Sim. Se ele abrisse para todo tipo de público, ia faltar vaga. Mas é para dar conforto para o povo de Deus. Então você, pastor, líder de ministério, pode procurar o pessoal lá, a Laura, o pessoal vai atender bem. Até, Cacau, tem uma pergunta para você. Você já cantou rap com algum anão? Não. Não? Tem um amigo nosso, um abraço, Reinaldo. Ele vai estar, quando for passar, ele vai estar fazendo um monte de pergunta lá. E a gente sempre pergunta se... A gente perguntou pro Capitão Braga se ele prendeu o anão, não prendeu. Pro Renatinho se jogou com algum anão, futebol não jogou. O Cacau não cantou rap com nenhum anão. Ô, Reinaldo, vamos ver se a gente tem mais anão aí para poder... Então esses nossos anunciantes. Gente, muito obrigado por estar ajudando a gente. E você, poxa, gostei do projeto, é de Deus. A gente não tem nenhuma ideia comercial nisso aqui. A gente quer propagar a palavra de Deus, levar a mensagem, fomentar a hombridade. Então você quer participar disso, quer ajudar a palavra de Deus chegar onde Deus quer que ela chegue, pode chamar a gente aí, ou eu, o pastor Anderson, ou o pastor Santiago, e nos ajudar. Tem alguns aí que vai aparecer no QR Code, que é a Arena Full Sport, nossos irmãos que vieram aqui na semana passada, no último episódio, né? Você pode contatar eles aí, tem escolinha de futebol para os seus filhos, é um polo de captação do Grêmio Novo Horizontino, que é um time da 2ª divisão do Brasileirão e a 1ª divisão do Campeonato Paulista. Vai aparecer nosso parceiro que faz tudo isso aqui que você tá vendo, as canecas, camisa, que é a Estamparia Oliveira. Então, bênção de Deus. Você
procurar essa galera aí que é gente de Deus, gente que tem coração no reino, senão não estaria nem ajudando a gente, porque estamos começando, o canal ainda é pequeno, então essa galera que tem nos ajudado é porque é o coração no reino mesmo, não tá nem pensando em resultado. Bacana. No sentido de alcançar número de pessoas, nada disso. Então, Deus abençoe. Cacau, bora. Nós temos a ideia que a igreja, ela é um lugar para pessoas corretas, certas. Nós temos a ideia não, né? A ideia geral da galera. Qual momento, depois da sua conversão, que você olhou para dentro de você, olhou para sua família, olhou para dentro da igreja, talvez você nem tivesse a chamada pastoral ainda, e falou: esses caras precisam tanto quanto os que estão lá fora? Acho que nos primeiros dias que eu comecei a ir na igreja, eu já vi isso daí. É um lugar pra gente imperfeita mesmo, não tem jeito. E se chegar alguém imperfeito lá, como dizem, né, estragou. É um lugar pra doente. Entendeu? Então, mas eu entendi que esses imperfeitos, eles vão se entendendo, vão se respeitando e vão se ajudando um ao outro, né? Eu entendi no momento que era um hospital, depois eu entendi que era uma grande empresa, e hoje eu entendo que é uma grande família, né, cara? E cada um com a sua característica. Então, é igreja pra todo mundo. Pra santo, pra profano, pra... Claro que o profano que chegar, o profano não fica, né? Precisa ser moldado, né? Então, e não é, como diz um parceiro meu, não é melhorar pra vir, é vir pra melhorar, né, cara? Então... E seguindo melhorando. É um lugar que cabe uma multidão de imperfeitos, né? E quando essa condição de olhar para dentro de si, porque existe um discurso, eu vou colocar assim, eu ouço muito na internet, às vezes de pessoas mesmo, de que dá para ser cristão sem igreja, porque eu creio em Jesus, eu sirvo os valores. Até não sei onde isso vai chegar. Eu estava ouvindo o podcast do Mano Brown com o Whindersson Nunes. Eu vi. E ele falando que quando a galera lá de Jesus não dá, tá? Hoje eu sirvo o Criador, tal. Você... Qual que é a definição que você tem disso? Porque eu entendo que eu e a minha família precisa da igreja. No sentido de plano coletivo, não estou falando da instituição, não, de nome A, B ou C, batista, presbiteriano, assembleia, não estou falando, a gente precisa do plano coletivo. Porque senão o que Deus faz em nós é vazio. Porque o que Deus faz em nós está pensando no outro. Então, como que você define esse discurso, o quanto isso é letal para o corpo de Cristo? O quanto isso destrói um conceito de unidade, que é o conceito do evangelho. Então, queria ouvir um pouquinho sobre isso de você. Aquele que tem esse tipo de discurso que fala... Tem uma música minha, um trecho, que fala assim: carreira solo na vida não anda. O mesmo solo que eu piso no coletivo, sim, quebra a balança. Então, assim, não tem como eu partir para a carreira solo no evangelho. Não tem como. Esse tipo de discurso já identifica facilmente um cara desse que não lê Bíblia. Ele não lê Bíblia, ou então ele rasgou esse tipo de página, ou então é aquele evangelho que ele quer, que o evangelho se adeque a ele, e não ele se adequar ao evangelho. A igreja é familiar, cara, não tem jeito. A igreja, eu, você, eles, a igreja, nós, se a gente se juntar debaixo da ponte, a gente é a igreja. A igreja não é um CNPJ, é os CPFs quando se juntam, isso é um fato, já era. Então... eu defino a igreja como família, cara. Não tem como. Não tem jeito. Não interessa se nessa igreja tem meia dúzia de pessoas ou se tem uma multidão de 1 milhão. A igreja são as pessoas quando se reúnem. Tem um homem de Deus que me ajudou muito numa caminhada. Inclusive, ele também é compositor da música Graça. Porque eu escrevi a música Graça ouvindo uma palavra dele sobre um curso de teologia. Ele estava falando sobre a graça. Pastor Evaldo Ramos. Ele falou uma vez, que eu nunca mais esqueci, que 4 paredes, aquilo ali não é igreja,
a quatro paredes só é igreja quando a galera tá lá. Quando a galera tá ausente, aquilo não é igreja. Eu morei em Cotinho um tempo e nessa época eu estava fazendo um serviço no Shopping West Plaza, do lado do campo do Palmeiras ali, e era à noite. E eu ia para casa ouvindo essa versão a versão da graça do Versos e Versões, Sim. que você canta com eles, que é banda, ao que é vivo, banda, né? tal, tem até uns metal, acho, Fala né? do Unimes, Kleber. Isso, aí depois eu conheci o trampo deles e algumas músicas que eles faziam. De vez em quando eu procuro aqui no YouTube e eu gosto bastante dessa paginação do rap com banda, sabe? Com os metal, e eu ouvi bastante. A gente precisa entender, Cacau... Você entende também, eu já jogo uma pergunta, a resposta para você, e já pergunto, você também entende que a igreja é familiar? Eu entendo que a igreja é a reconstrução da família. É isso aí. Eu entendo que a igreja ela só é relevante quando ela estabelece princípios e valores para a família. Pronto. Quando eu saí, eu deixei um trabalho, antes de ir para a Igreja Batista da Cidade, eu fui muito tentado a ser itinerante. Muito pastor, amigo meu, pastor, o que você carrega, muita gente precisa ouvir, tá, você precisa aí, não sei o quê. E até, pastor Carlos, um abraço, eu conversei com o pastor Carlos e falei, pastor, preciso de 2 meses para mim encerrar um ciclo, porque eu fui pastor sênior, 14 anos, e agora eu faço parte da equipe da Igreja Batista da Cidade. O pastor sênior é o nosso pastor Carlos. Um abraço, pastor Carlos Agrelli, é o líder desse projeto aqui. Então eu precisei encerrar o ciclo, porque eu entendo que visão Deus dá para um. E depois a gente, né? E aí comecei a ir na igreja dos amigos. Todo domingo tinha uma igreja para pregar e chegou uma hora que eu falei, primeiro cada um numa visão. Eu falei, e agora, mano? E eu olhei para meus filhos, tenho 3 filhos. Kaique, Sofia e Ezequiel. Falei, mano, meus filhos vão ser cuidados por quem? E aí um dia minha esposa falou, assim, não dá não. Cada domingo num lugar diferente, cada um tem um modelo de culto. Sei que é você que prega quando você vai, né? Mas não dá. E aí eu decidi me inserir na Igreja Batista da Cidade, né? Só que eu nunca tinha entrado numa igreja batista. E aí eu até pensei comigo mesmo, falei, chega lá, no Metanoia eu vou continuar exercendo minha função que eu faço lá, mas na igreja, pianinho, né? No meu cantinho lá. Mas com isso eu entendi que você não é o que você faz no reino, você é o que você carrega. Então eu já conhecia bastante gente pelo projeto e tal, fui muito bem recebido, minha família. E aí com uma semana de igreja já estava servindo a igreja, continua até hoje. E eu entendo que sem igreja não há cristianismo. É isso aí. É a minha concepção das coisas. Claro que a gente precisa ser inteligente, Cacau. Eu vejo muito pastor, muita gente morrendo pela igreja. Eu vejo muita gente negligenciando família, filhos, vida profissional pelo serviço ministerial. Aí a conta tá errada, né? Tá errada, porque o serviço ministerial, ele é possível de ser exercido sem Deus. Sim. Quanta gente faz sem Deus? Me escala. Eu preciso ir, porque eu tô... Mas não cultua. O Santiago até já ouviu várias broncas minhas. O Santiago é um servo. Ele serve lá no Connect. A gente chama de Connect. É a área da recepção da igreja. Gosta de preparar uns cafés abençoados, cheio de coisa. De vez em quando eu chego perto dele e falo, Santiago, precisa cultuar, mano. Pra lá e pra cá, e só correndo. Senta lá. Senta lá, porque assim... E aí ele ouve, Santiago, graças a Deus, ouve. E esses dias eu vi ele sentar, foi domingo, né? Sentado lá. Agora eu tô sentando mais. Agora eu tô fiscalizando e aí quando chega na hora do culto eu sento. Esse pastoreio é legal, um cuidado assim um para com o outro. Isso é gostoso, né, mano? É gostoso. O ferro que afia o ferro, o homem que afia o homem. É você mostrar para os seus liderados, né, que você também põe a mão na massa. Sim. Né? Então, não todo o tempo, né, que eu recebo sempre conselhos, né? Graças a Deus, eu sou um cara que
ouço e filtro muita coisa, mas quando é bom, que nem o pastor Alessandro veio para somar na nossa vida aí. E quando ele dá o conselho, eu falo, puxa vida, é verdade. Meu, quanto tempo faz que eu não sento lá e às vezes eu fico só ali na cantina e não tô ouvindo a palavra e eu preciso. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? Então, é gostoso demais. E aí, comecei a sentar mais, tá sendo muito edificante aí na nossa vida. Conseguimos fazer uma coordenação no Connect, porque não tinha coordenadores, aí a gente tá discipulando aí um pessoal e tô descobrindo um mundo novo aí de deixar mais as rédeas na mão das pessoas. Delegar, sabe, Cacau? Delegar. Delegar que é importante, pastor. É importantíssimo. E aí, pastor Antes? Oba. Cacau, eu vou te fazer umas 2 ou 3 perguntas e você vai me respondendo. Qual o seu maior medo e o que significa ser homem no rap nos dias de hoje? E, Cacau, se você tivesse que escolher entre o rap e o pastoreio, qual que você escolheria? Vou começar pela última aí. Eu pastoreio sem rimar, mano. Ou pastoreio rimando, tá tudo certo. O pastoreio o rap é uma ferramenta, mano. O pastoreio é um chamado, né, cara? Não dá pra... É uma balança desigual, né? Ok, a arte tá ali, beleza. Mas a gente dá um jeito de trazer a arte no pastoreio. Não vai fugir, né, mano? Interessante que você falou sobre a arte e o pastoreio aí. Eu queria entrar na cadeia, pastor Alessandro, como um artista, como um homem da arte. E não consegui, cara. Mas de jeito nenhum. Mas tentei pela cultura, por isso, por aquilo, pela lei de não sei o quê. Mas me deu um trabalho. Falei, não, mano, a capelania prisional já me dá essa vantagem de entrar na cadeia. E o artista vai junto, mano. Que cara burro, velho. Então, assim, depois que eu entendi isso, então, assim, o rapper vai junto, né, mano? O poeta vai junto no pastoreado. Então, como artista você não conseguiu? Não consegui, mas como pastor, sim. Ó, mas como pastor lá dentro você pode cantar o rap. Entendeu? Olha Entendeu? aí. Então, assim, muitas vezes a palavra é os raps que eu canto, ou a introdução da palavra, os raps que eu compartilho com eles, né? Então você vai influenciando automaticamente no rap. Pregando. Você vai sozinho? Vai em grupo? Não, a gente vai em grupo. Um grupo de capelania. A gente vai em 4 capelães toda semana. A pergunta do meio aí é qual? A pergunta do meio aqui é: o que significa ser homem no rap nos dias de hoje? Cara, é assumir uma... Olha só que interessante isso. Eu tava passando no maior veneno financeiro um período. Ixi. Mano, veneno. E aí, uma senhora me convidou numa data pra ir no sovaco da cobra lá e trazer uma palavra, mano. Eu falei, não, senhora, vamos que vamos. Não, mas, poxa vida, mas você já me atendeu assim, já vai... Que você é um rapaz chique, importante. Eu falei, a gente é farinha do mesmo saco, tia Maria, relaxa e tal. Já brinquei com ela ali, obrigado, tal. Então, você agenda aí bonitinho, não sei o quê. A igreja não tem condição de te abençoar financeiramente. Eu falei, minha irmã, não te pedi nada, vamos que vamos. Não, é que você é importante. Eu falei, importante é você, mulher. Aí brinquei com ela. Me ligou na semana seguinte... Um pessoal que faz uma conferência braba, uma igreja braba no interior de São Paulo, e os caras ofertaram a minha vida com os envelopes grossos, mas eles queriam a data no mesmo dia, mano. E aí eu falei assim, e agora? Vou ligar pra tia Maria e vou falar que cancelei a data e vou mudar. E, então ser homem é isso, e falar assim, Deus, eu dependo do Senhor, eu não quero nem saber da minha condição financeira, porque eu sou homem e assumi um compromisso que eu tive com a senhora que me convidou, e eu sei que o rapaz lá, o pessoal da igreja vai me abençoar com uma grana, com não sei o quê, mas que na verdade quem abençoa é o Senhor. Então, irmão, sinto muito, com o coração batendo forte, assim, não vou conseguir ir, irmão. Irmão, então você só vai vir aqui o ano que vem. Eu falei, não tem problema, irmão, mas eu já tenho compromisso, irmão. E o compromisso é no sovaco da cobra, brother. E aí fui lá, irmão, e Deus me abençoou naquele lugar, cara.
Então, assim, ser macho Glória a Deus. é isso daí, mano. É assumir. E é saber que você tem um ajudador, alguém que te sustenta, alguém que te supre de cada centavo de real, de cada gota de água na tua casa, de cada grão de arroz. Você tem aquele que te supre, mano. Esse podcast aqui, ó. Se essa galera que você falou que te ajuda aí amanhã falar assim, não vamos ajudar mais com um centavo de real. Não para, brother. Deus levanta outra galera. Então Deus sempre vai Isso aí. suprindo, né, mano? Então, assim, ser macho é isso, mano. Ser homem de Deus é falar que, mano, ainda que o... Deus me deu uma mensagem em Abacuque que fala que ele começa reclamando, até quando, vou ficar gritando violência, parece que você não me ouve e tal, não sei o quê. E aí quando ele começa a trocar uma ideia com Deus ali e tal, ele começa a ouvir a Deus, aí ele troca o até quando por ainda que, né, mano? Então, assim, quando a gente percebe que a gente é de Cristo, mano, ainda que o Pix não venha, ainda que não tenha uma gota de gasolina no carro, ainda que o Extra, o Carrefour feche, ainda que as vacas velhas ficam toda magrela, eu todavia, porém contudo, eu tô... Então ser macho Me é isso daí. alegrarei no Senhor e Acabou, exultarei irmão. o Deus Acabou. da minha salvação. Então ser macho é você entender que você tem um pai trão. Ponto final. É isso aí. Atos 16 fala isso. Paulo e Silas apanhando lá. Entendeu? E louvando a Deus e... Será que era um macho. rap, mano? Será que era um... Louvando a Deus, né? E a outra pergunta é, qual o seu maior medo? Cara, meu maior medo é perder Jesus de vista, é não ver ele naquele grande dia, é não poder estar nesse lugar que ele falou que eu iria. Meu grande medo é esse. Mas esse medo se transforma num conforto tão maravilhoso que o servir a Deus não é por medo, é natural, né? É como a bananeira, ela não fica fazendo escândalo, esforço, fica, né, pagando mau veneno para dar banana, ela frutifica naturalmente, né? Então, assim, na verdade não é nem um medo, não, eu vou me cuidar para mim, não, eu quero estar naquele lugar que o Senhor estará, não quero saber se a rua é de ouro, não quero saber se a praça, as casas é dourada, eu quero saber estar onde o Senhor estiver. Se o céu é no céu, é na terra, né? Poucas Se eu ideias. estar lá, eu posso estar com uma vassoura só para limpar Acabou, o chão, acabou. mas eu Poucas tenho que ideias. estar. Então, assim, não é nem um medo, mas é só me cuidar, né, meu? Pra mim não me escorregar. Tá no caminho pleno, reto e convicto de que, mano, aqui não vai arrumar nada, Satanás, que eu tô com Jesus e poucas ideias. É verdade. E legal, né? E sobre isso você tem um sonho, assim, tipo, qual seria, assim, o seu maior sonho? Alcançar o maior número de pessoas possível enquanto tiver vida, enquanto tiver fôlego de vida. Legal. Alcançar as pessoas através da arte, através daquilo mesmo que ele me dá, em mensagem, em palavra, em literatura, em arte, cultura do céu, sei lá. Alcançar as pessoas. Um dia, Anderson, Deus falou assim, através de duas pessoas idosas, em momentos diferentes, em lugares diferentes. O Anderson, sabe aquele cara que não sabia discernir uma historinha do Chico Bento, mano? Uma historinha da Turma da Mônica, pastor? Eu pegava e não entendia aquilo. Mas como é que é um jovem de 18 anos que não consegue entender uma história da Turma da Mônica? Tinha TDAH. Aquilo me deprimia, cara. Aquilo me zoava. Hoje em dia, mas né? aí, um momento, um senhor me encontrou na rua e ele disse assim, ó, você é de Deus, Deus mandou te falar uma coisa. Você é dele e Deus vai te usar aqui, ó, nas escrituras, na palavra dele. Eu falei, como? Glória a Deus. Só se eu virar um outro ser humano, porque... Metanoia. E aí, em outro momento, porque eu já não gostava de leitura, e quando eu lia eu não entendia, então eu já abandonava mesmo. E bullying em casa, na escola, não tinha nem uma entradinha de uma menininha bonita na quebrada, zero, mano. Rejeitado de todo jeito e por todos. Em um outro momento, uma senhora, não te conheço, nunca te vi, mas o Senhor falou que você é dele, ó, e você é especial, ele vai te usar com a palavra, eu te vejo ensinando pessoas. Eu falei, da onde, mano? Da onde? E aí você vai passando pelas fases da vida, mano. Oh, eu me via entrando nas lojas que vendiam literatura cristã e eu comprando livros, pastor.
Eu comprando bíblias de estudo, eu falei, que fome é essa? Cê é louco, comprando. É isso mesmo. E aí Deus vai transformando, Deus me dando letras maravilhosas, né? Olhando a minha vida assim, tendo um panorama dela e falando, uau! Então assim, o meu maior sonho é alcançar o maior número de pessoas possível, mas para isso eu tô me preparando. Pastor, no início da nossa conversa você falou que praticamente a conversão é diária. Sim. Né? Eu prego muito isso, que a nossa conversão é diária, a gente vai se consertando até o final, Sim. né? Até alcançar Cristo. E... Inclusive tem uma música minha chamada Morre. Ah, é? Ouve lá depois. Então, e assim, eu lembro no início da minha conversão, e vou te perguntar, no início da minha conversão, a minha conversão foi muito rápida, né? E Deus foi me dando uns toques, ó, você tem que parar de fumar, você tem que parar com a bebida alcoólica, você tem que parar com isso e aquilo. E eu fui cortando, e cada vício que eu cortava, um mais difícil que o outro, né? Uma luta mais difícil que a outra. Você teve esse tipo de experiência? Tinha vícios na sua vida que te brecou, às vezes, numa fase do cristianismo, Sim. depois da conversão, e falou, eu tenho que me livrar disso. Sim. E como que você fez para se livrar desse... Porque as pessoas, às vezes, lutam. Mesmo pessoas que estão anos na igreja... Não consegue. E não consegue. Como que faz? Vai jejua? Ora? O que nós temos que fazer? Né? Fala para essa galera aí. O dinheiro fácil. Isso foi a minha maior preocupação de tipo assim, como é que eu vou largar disso, né? Como é que eu vou fazer pra mim me desvencilhar do dinheiro fácil? Porque eu gostava disso daí, mano. O trem bom é dinheiro fácil. E aí você vem, você migra agora pra Jesus Cristo. Mas como é que é isso, mano? Não vou poder fazer uns esqueminha mais, mano? Mas peraí, como é isso? Me ajuda aí, Jesus. Agora você vai ter que ser um cara simples. Agora você vai ter que ter um trabalhador, brother. Agora você vai ter que... Então, assim, era um vício meu de ter dinheiro fácil. E aí tinha os caminhos que você ia cortando, os atalhos. Então, quando eu tive convicção de que eu tinha que parar com tudo isso mesmo, eu falei, não, parou, mano, parou. Mulherada no plural, ok também. Eu falo, acabou, agora eu vou ter que casar com uma, ser marido de uma só mulher e poucas ideias. Então, essas duas coisas assim foram as mais difíceis. Mas também foi assim, ó. Veio um machado assim. Mas como? Na foi hora. Assim, decisão. Não, convicto. Você se decidiu e... Convicto. Decidi a partir de hoje, eu não roubo mais ninguém, não engano mais ninguém. E a partir de hoje eu vou namorar com uma só mulher. De poucas ideias. Você e aí é o seguinte... Eu tenho que ficar agora com um pouquinho no bolso. Poucas ideias. Então tá bom. Então eu preciso de um trampo, me ajuda. Beleza. Vai lá, vai aqui. E aí a tentação vindo, né? Os vagabundos vindo atrás de mim. Dá um dinheirinho, um esqueminha. Blá, 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 blá. E aí vem de foguete atrás de você. Mas não quero. Foi sumindo essas tranqueiras. E aí a mulherada também. Eu falei pra minha mulher, a partir de hoje, tá, eu quero casar com você. Ela, não. Falei, então, eu quero Jesus e pai, essa coisa toda. E ela já tinha ido primeiro no evangelho, né? Ela que tava buscando também Deus, assim, para que viesse a minha conversão, né, cara? Então, e a conversão tá vindo até hoje, né? Você pensa que não tem um Sérgio assim Malandro mesmo. Gospel, não tem? Mas tem, irmão. Pegadinha do malandro, lógico que vem, mano. E vem uns momentos assim que você olha o seu pique e você fala, mano, pelo amor de Deus, Jesus. Esse Satanás não vai arrumar nada comigo, irmão. Então, é isso aí. Até hoje a gente é perseverando em dizer não na terra do sim, né? E até Jesus voltar. Eu tô pregando uma série de mensagens na comunidade que é sobre as parábolas de Jesus do final das coisas, é tudo sobre escatologia, é o final dos tempos, né, mano? Então, assim, mano, é brabo. Então, isso entra também. É rejeitar Glória mesmo tudo e poucas ideias. Foi bom você ter falado disso. Nós estamos gravando, né? E eu coloquei no meu WhatsApp, também no Stories do Seu Homem aí, Marcelo, nosso amigo, irmão lá da nossa igreja, do Projeto Metanoia, ele é cabo da Polícia Militar. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que curte muito seu trabalho. Amém. Que Obrigado, irmão. você tem... Foi, né? Ele chama de velha guarda, né? Acho que você se considera escola, assim velha também, né? escola. Velha escola. E ele gosta muito da música o Não na Terra do Sim, né? E ele pergunta pra você se você enxerga na igreja que
a abordagem, ele perguntou de outra maneira, mas eu vou colocar assim, a abordagem das mensagens, às vezes do tratamento sobre como a gente lida com o pecado, o confronto, que a Bíblia é confronto. Uhum. O confronto, se a igreja hoje massageia muito ego, numa geração que não está acostumada a ouvir não, numa geração que, como você diz do Sérgio Malandro aí, ouve muitas coisas ao mesmo tempo e ele, na verdade, queria ouvir um pouquinho sobre esse padrão de igreja hoje. Se você enxerga isso como prejudicial para o reino de Deus. Então, a gente está convivendo com uma geração de dodói, né, brother? Que a gente não pode falar algumas realidades, algumas verdades na igreja hoje. A gente não pode pregar alguns tipos de mensagens hoje que nego fica tudo dodói, né, mano? Nego já fica... tem que tomar cuidado do jeito que fala, a palavra que usa, os termos que usam e tal, e poucas ideias. Então, assim, se é Bíblia, a gente tá na igreja, se você é meu irmão, a gente faz parte da mesma família e papai escreveu isso daqui pra nós. Então, poucas ideias, irmão. Então, vamos falar sobre isso. Mas existe, mano. Existe. E não tem pelo menos na comunidade onde eu congrego, onde eu prego, mano, não tem esse negócio de preparar o coração pra mensagem entrar. A espada já vai entrando desde o começo até o final e poucas ideias. Seja homem, mano. E tem mulher que é mais homem do que muito homem, mano. Tem irmã que você fala, mano, essa irmã é cabra macho, bro. Porque os homens se ausentam, né? Então, irmão, então assim, existe, pastor, existe. Mas assim, quem lê Bíblia com carinho e tá disposto a viver por aquilo que prega e que vive, mano, poucas ideias. Eu vou pregar tudo pra todos e não tem isso. Tem gente que escolhe mensagens, né? Escolhe textos. Não, isso daqui não pode falar. Que não pode o quê? Poucas ideias. E existe mesmo. Existe uma resistência para alguns tipos de mensagens. Existe uma resistência para alguns tipos de ensino. Então, mano, a molecada só precisa amadurecer. E às vezes o amadurecimento vem a pancada, irmão. Vem através de pancada, não tem jeito. Cacau, em algum momento você já parou, seja da sua arte, né? Como você chama, hip hop, o rap e tal, seja da mensagem que você prega na plataforma da tua comunidade, algum momento você já olhou assim e falou, Deus, será que essa galera tá ouvindo mesmo o que eu prego ou tô falando, parece que eu falo outra língua? Já passou por isso? Já. Bem-vindo ao pastorado, Cacau. E é isso mesmo. Tem hora que a gente fala, poxa, não tá entendendo o que eu tô falando? Pelo amor de Deus. E sim, mano, sim. Em alguns momentos eu já entendi. Só que eu entendo também a debilidade de alguns, porque a velocidade de entendimento para uns é de uma forma, é mais veloz, para outros é assim. Então eu continuo insistindo no pastorado, que tem hora que você tem que puxar o freio de mão e andar na velocidade do que o outro anda. Eu tô entendendo tudo isso no pastorado. É a primeira vez que eu sou pastor, mas eu nunca fui, cara. Então, assim, tô aprendendo na caminhada. Quantos anos? Eu tenho 51 hoje, mas o pastorado tem 6 anos. Na verdade, assim, eu fui ordenado faz alguns meses, mas eu venho no pastorado já faz uma cota, né? Então, ordenado mesmo tem alguns meses. Então, pastor Alessandro, eu entendo a velocidade de alguns, então a gente tem que continuar insistindo nesse ensino. E eu continuo, cara, ok? Deus dá paciência, os dá níveis, graça, né? De cada comunidade, a igreja tem pessoas em vários tipos de cultura, sim, de níveis de entendimento teológico e tal. Sim. E aí, pastor, você abriu a Bíblia, o que você tem para falar? Fala aí. Só abrir aqui para me ver se eu achava alguma coisa. Tem muita coisa, né? Conta um monte de Se coisa você aí. não achou, o perdido é você. Fala aí, só pastor. resenha. Pastorzão, como é que o senhor se imagina daqui? Geralmente, ele é advogado, pastor, todos nós somos pastores, né? E a minha área é planejamento, então eu sou administrador de empresa e eu sempre gosto de trabalhar sempre com 5, 10, 15 anos, fazendo planejamentos, né? Uhum. A Bíblia fala que o homem faz planejamento, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas não impede da gente de não planejar. impede, é isso que eu também sempre falo pra galera, né? Um seguro de vida, um seguro de carro, a gente vinha até falando sobre isso, né? Eu gosto de fazer, outro não gosto de fazer, mas às vezes o carro quebra, você precisa. Tem um que não, né?
E qual o seu planejamento assim para o futuro? Como é que o senhor se vê daqui a 5 anos, 10 anos? Isso é interessante porque Cara, ninguém pensa, né? Eu me vejo um escritor, porque Deus falou pra Top, mim, ó, escrever um livro. Você vai escrever um livro, e esse livro vai ser 3, né? Vai ser... Trilogia. Vai ser livro normal, né? Vai ser E-book? digital e o audiobook. Então, se prepara, porque eu tô te preparando pra isso. Continuo sendo pastor, claro. Com certeza eu vou estar melhor lá, né? Em algumas áreas vou estar melhor. E pretendo, tô estudando para isso, estou melhorando. Não pretendo ser um profissional de nenhuma área, continuo na música com certeza, mas eu quero ser um cara melhor daqui a 5, 10, ser melhor ainda daqui uns 15. Se Jesus voltar antes é melhor, que a gente não precisa ficar ralando aí, né? Mas eu pretendo ser um pouquinho melhor ali na frente. A gente tá debaixo de uma liderança que o pastor tem essa visão, então ele sempre está avançando, Sim. né? Avançando de espaço, de igreja. Agora a gente está num ambiente maior, que agora é uma escola, entendeu? Tem um projeto Metanoia, então ele sempre está avançando e é interessante, às vezes a gente planejar a vida, mas é aquilo, a gente sabe que por mais que você faça isso, a resposta certa vem de Deus. Então você planeja fazer um livro, um rap, alguma Era esse texto que coisa. você estava procurando? Não era esse texto Provérbios 16. não, isso aí eu sabia, isso aí tava procurando outra coisa aqui. Então é isso, Cacau. Você vai perguntar para ele aquela pergunta lá? Já perguntei. Não, ele falou no começo na hora que você perguntou no começo, ele falou que Ele sempre pergunta para os convidados que cidade de Ceará você é. Porque o primeiro convidado nosso falou que conheceu o Ceará, passou no Ceará e ele foi... Que cidade de Ceará você é? O pastor Claudio disse, eu não sou de Ceará. Eu não sou do Ceará, Manda aí, pastor Santiago. Eu tenho muitas perguntas aqui. Ô, pastor Santiago, eu tava conversando, eu não sabia que você era doutor. Eu tava conversando com os presos esses dias e eu tava falando sobre o advogado que ele vai se tornar um juiz. Já teve essa ideia de se tornar um juiz também? Eu só queria fazer essa pergunta porque tem advogados que E muitas pessoas no início da minha carreira, eu comecei... eu peguei uma prática com advocacia trabalhista com um professor, né? Ele era professor da PUC, da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Então era um cara bem conhecido, né? Nessa área, e eu peguei uma prática muito grande com ele. E aí, quando eu comecei a advogar, os advogados começavam a me procurar para saber dessa prática e aí falavam para mim. Eu tinha uma mesa mais ou menos igual a essa daqui, a gente projetava na tela e eu ia ensinando o pessoal a prática, porque a faculdade ela não ensina a prática. Né? A faculdade ela ensina o básico, você passa na OAB, você estuda, passa na OAB, mas não sabe advogar. A prática... O advogar é na lida depois. É na lida depois. E aí muitos amigos meus me procuravam para poder saber a prática. E eu ensinava para eles e eles me perguntavam isso. Por que você não estuda? Cara, você tem o perfil, vai, estuda para juiz. E aí eu conheci alguns juízes através desse advogado que dava aula, porque a gente tinha uma empresa de cálculo trabalhista e dava aula de cálculo, e alguns juízes vinham dar aula pra gente, né? E aí eu tinha esse contato com os juízes e sabia como que era a vida deles. Eles não têm vida. Cara, doideira, hein? Os juízes, pelo menos na trabalhista, ali na Barra Funda, antes de criar todas essas varas, secretarias que tem, hoje tem Zona Sul, tem Zona Leste, e a Barra Funda, eles tinham uma meta, até hoje, né? Tem uma meta pelo CNJ que eles têm que julgar não sei quantos processos. Uau. Né? Então, na época, tava batendo um papo com um juiz, até o Lúcio da segunda vara, não sei nem se ele é juiz hoje dessa vara hoje, mas ele batendo um papo com ele, falei assim, e aí, quantos processos você tem por ano? Entrava 4.000 processos por ano na vara dele. Eu não consigo distribuir um por dia. Que loucura. Dá 360 processos, né? Num ano. Se eu trabalhar todos os dias, eu recebia 4.000 processos. Uau. Então é muito processo. Então, às vezes a gente fala, nossa, a justiça demorada. Não tem estrutura. A nossa
justiça hoje não tem estrutura. E aí eles tinham que levar, eu acho que até hoje é assim, eles levam o serviço para casa. E as pessoas não tem vida. E as pessoas olham pro juiz e falam: nossa, o juiz ganha muito bem. Vai ver o salário do juiz, não sei se tá hoje assim, porque eu não tô por dentro do salário de um juiz, mas na época era 38 mil. Né? Para você não ter vida, eu falava assim: e aí, você aproveita esse dinheiro? Ele falava: minha mulher aproveita, porque eu só trabalho. Os caras envelhecem mais cedo, né, brother? Envelhece mais cedo. Né? Então você não pretende por conta disso? Não pretendo, porque eu tenho ministério. Eu tenho um ministério para exercer. Hoje a gente serve no Metanoia Radical, né? Com muito prazer, é de Deus mesmo, não é por conta... Sim. Eu até falei pro pastor Carlos que eu não sirvo no Metanoia Radical por nenhum líder, né? Sim, respeito muito, né, a minha liderança, mas eu sirvo o Metanoia Radical porque ali tem Jesus Cristo. Que legal. Né? E ali o Metanoia Radical trouxe para mim uma visão de Jesus puro mesmo, sem placa de igreja. As placas caem ali. É isso. Né? Isso eu aconselho para todos os pastores que estão assistindo hoje, a gente, vão para o Metanoia Radical, coração aberto, lógico, e ali vocês vão ver Jesus. Maravilhoso. Né? E vão querer que, depois que passar, vão querer que a igreja inteira passe. Então, eu tenho ministério para exercer, tenho a advocacia. Hoje a gente tem o acampamento evangélico, que me toma um tempão, né? Então não tem... E tem a família aí, tem mulher pra cuidar, pô. E tem família, então e tem assim... uns 15 filhos. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho 5 filhos. 4 meninas e um menino agora. Então é assim, a gente não tem tempo nem pra respirar. Sem como. E aí, tomando um gancho nisso, você vive hoje... financeiramente. Eu sou integral. Você é integral. A minha arte também me proporciona alguma coisinha, mas não é nada também... Então, é a obra que te financia. Sim. Aí. Sim. Tremendo, hein? E depois que eu entendi isso daí, eu falei assim, como é isso? Você vai trabalhar pra mim, meu. Só faz o que eu mando e deixa que eu pago suas contas. Hã? Glória a Deus. E as minhas contas estão sendo pagas. Vai vivendo pela fé. É isso aí. É isso aí. Pronto, é ser macho. E aí, nesse sentido. A minha vida é assim. No escritório de advocacia, você não sabe quanto você vai ganhar no mês que vem. Então, mas no seu caso, você ainda trabalha, você tem um meio... Sim. Então, no meu caso, Deus falou assim, não, meu, eu tentava trabalhar e, eu era incapaz em todas as áreas. Você exercia qual profissão? Eu já fui motorista, já fui motoboy, já fui... trabalhei em loja. Eu fui motoboy também. Mano, não dava certo. Deus mandou trabalhar pra mim. Tá bom. Aí comecei a trabalhar pra ele, o dinheirinho começou. Você relutou contra muito esse... Muito. Vem trabalhar pra mim? Muito. Meu pai me ensinou a me trampar desde pequeno. É isso aí. Sai fora. Comecei cedo também. Aí falou, não. Tá bom, então. A gente vai caminhar pro final aqui já. Antes eu queria de novo falar do pessoal lá que ajuda a gente. R16, assessoria do pessoal, precisa fazer uma transferência, vai vender o veículo, é mó burocracia. Eu vendi uma moto, tava no nome da minha empresa, foi uma burocracia. Vale a pena às vezes procurar o pessoal que é especializado. Você taxista, pessoal que tem lidado aí com a burocracia de alvará, de tudo isso, procure a galera lá. Daniel Mecânico também, nosso irmão, parceiro, precisa de mecânico, procura lá. Aliança Quer, todo tipo de seguro empresarial, da sua obra, da sua vida, se você precisa de um seguro de vida, do seu trabalho, no sentido de que você tem uma empresa e quer trazer um seguro, do seu veículo, da sua casa, todo tipo de seguro. Também trabalha com plano de saúde, gente muito especializada lá e vai ser bem. E como o Santiago falou, o Recanto Mendes Cortez, que é o nosso principal ajudador aqui, né? Com certeza. Tinha nem como não ser. E um abraço pro Reinaldo, que é o anão que a gente tanto ama e que todo episódio a gente fala, é o braço direito de Santiago. Deus abençoe, corintiano, gente boa. Um grande a nome. Josi e bênção. Cacau, a gente vai caminhar pro final aqui. Eu vou fazer algumas perguntas dentro da sua... que eu fui pensando aqui dentro da sua realidade. Só que é uma analogia. Você vai responder da forma que você quiser. Uma base,
Eu sempre lembro da base lá. Meu DJ virando lá uma Ixi. música de 9 minutos e ele tendo que se virar lá pra virar no tempo certo. Uma base ou um sample perfeito? É aquele que vem no futuro aí, cara. É aquele que vem no futuro. É aquele que da próxima música. Eu vi uma entrevista do Djavan que ele falando da arte que ele faz, ele não fica ouvindo depois aquilo que ele fez, ele já quer partir logo pra próxima. Então eu quero saber da próxima. A próxima vai ser mais legal. E na vida? Na vida, cara. Na vida. Eu também não fico vivendo de passado. Romantizando. Não fico romantizando presente, mas eu almejo um futuro. E que futuro é esse, Jesus? Me ajuda aí. Deus fala comigo sobre futuro com algumas peças de quebra-cabeça. Ele me dá 2 hoje, eu não consigo ver a imagem. E aí essa dependência, e aí, Deus, eu não consigo, não dá pra decifrar o que é. Aí no outro dia ele me dá mais 3 pecinhas. Eu tuc, tuc, tuc. Deus, tô desconfiando que aquilo é isso. Aí depois ele vai completando. E essa dependência de toda hora tá perguntando, ele me trata assim, ele é assim. Ele me dá respostas aos poucos, nunca completo. Então, o futuro a ele pertence e hoje vamos vivendo. Um beat fora do tempo. Um beat fora do tempo, cara. É aquele texto bíblico que você pega assim e fala assim, mano, isso daqui é fora do meu tempo, da minha realidade, mas ao mesmo tempo eu consigo encaixar isso daqui, dá pra fazer um flow, dá pra trazer uma palavra, dá pra trazer uma reflexão, dá pra enxergar coisas do futuro, dá pra fazer tanta coisa aqui. A Bíblia é assim, cara, é um texto do passado que te conforta no presente, te confronta pra um futuro que você desconhece, mas depende desse óculos pra você enxergar partes do futuro e você ir enxergando esse futuro, né, cara? Eu entendo que eu sou esse homem de lâmpada nos pés, né, mano? É aquela pessoa que tem... Pô, mas lâmpada, ela foi feita para ser colocada em lugares altos e não no pé. O salmista fala que você coloca no pé e quem tem lâmpada no pé enxerga o futuro, né, mano? Quando você vai em movimento, você vai enxergando coisas no futuro e você vai se movimentando e vai enxergando o futuro e vai seguindo. Então, assim, um beat fora do tempo é um texto que não foi escrito hoje e que você enxerga o hoje e o amanhã. É loucura. O que te motiva a dizer não na terra do sim? É olhar para Jesus e falar assim, você também disse não. Você também disse não, 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 não. Então eu vou também atrás nesse bonde de Cristo, dizendo não para um monte de coisa que até irmãos nossos dizem positivo, eu quero, sim, para mim é sim. Mas não, mano, não. E observando o evangelho com muito carinho também, né, para você não cair em pegadinhas de malandro, de Sérgios Gospel por aí, né, cara? Então, observando, quem observa a escritura, ele tá à frente do tempo dele, cara. Então vambora. E a gente não ramela, não escorrega. Quem tem a escritura no coração, gravada ali na tábua, não vacila, mano. Não vacila. No Eu Continuo, existe um trecho que você diz, eu continuo, mais ou menos assim, eu continuo falando o que eles não querem ouvir. Em algum momento, você já foi tentado a falar o que eles queriam ouvir? Sim, sim. Por ver um padrão, por perceber uma cultura que era muito vaidosa. E eu falei, mano, aqui eu tô querendo ser tendencioso a falar aquilo que eles querem, mas não, eu vou falar aquilo que eles não querem ouvir, mas eles precisam, é aquele remédio amargo que precisa descer pegando fogo pela garganta, mas vai fazer bem, né? E fez um bem danado. É isso. Um conselho para os pastores dessa geração. Continue sendo obedientes ao evangelho, cara, ainda que a justiça do país, ainda que as injustiças do país, ainda que tudo leve a você a negar aquilo que você sempre teve convicção, continua, cara, só continua. Persevera em dizer não na terra do sim, vai pra cima, brother. Vai que vai, mano. Eu esqueço-me das coisas que pra trás ficam e avanço para as que adiante de mim estão. Eu sigo para o alvo. O Paulo, ele entende que ele é uma flecha feita por alguém, né? artesanalmente
pelo arqueiro, colocado na aljava, e quando ele é tirado na hora certa, ele é colocado no arco e ele é mirado no alvo. E quem mirou no alvo não erra. Então segue o trecho, mano. Menos retrovisor, mais para-brisa. Se não policiar, criminaliza. Só mentalizar, não materializa. Sonolento dorme, sonhador quem realiza. Vai pra cima, mano. Te vejo lá no futuro, meu pastor. Você acredita que eu ia abrir esse texto? A gente acaba com uma mensagem, eu vou falar sobre esse texto aqui. Algo que Deus tá nesse culto aqui, bro. Isso aqui é um culto. Diante de Deus, pela minha salvação. Pode culto. O que você aconselha a um meninão que deve estar ouvindo a gente, 15, 16 anos, querendo fazer um rap, um trap, sei lá, qualquer Uma tipo de música. arte, uma música, que ele vislumbra essa jornada. Hoje é bem, não vou dizer fácil, mas a gente tem mais acesso, né? A molecada hoje tem mais acesso do que a gente teve, Sim, né? sim. E em tudo, não é só na questão da arte, da música, não. O que você aconselharia para alguém que talvez esteja começando hoje? Qual o propósito daquilo que você quer fazer, né? Tem propósito isso. Independente da proposta, se seja musical, arte visual, seja lá o que for. Qual que é o propósito disso que você quer fazer, né? Vai trazer que benefício para as pessoas, né? Eu entendo que tudo aquilo que traz um benefício para o outro, o reino de Deus está ali. Então, se tiver propósito, se tiver benefício para o outro, segue o trecho, mano. Segue o trecho, vai embora. Faça bem feito, que demore uma semana para você fazer um refrão, se for o caso da música. Que demore um mês para você compor uma música, uma canção que venha do céu, de verdade. Mas não seja veloz em fazer aquilo que você tem que fazer. Ainda que seja na lentidão, mas que seja com perfeição. Segue o trecho, mano, e que o alvo seja pessoas, os corações das pessoas. Agora, o que você falaria? Seu nome é Luiz Cláudio, né? Uhum. Para o Luiz Cláudio, de 15 anos de idade. Poxa Hoje. vida. Eu não sei se eu falaria muita coisa, né? Mas cara, eu tô no futuro. Eu conheci um cara chamado Jesus. Então, nesse presente que você tá aí passado, o mais rápido possível que você puder conhecer esse Jesus, você vai sofrer menos na vida e vai amadurecer com mais benefício, com mais o seu amadurecimento vai ser muito melhor do que do jeito normal. Procure Jesus Cristo, porque eu tô no teu futuro. E o futuro te aguarda, viu, Cacau? Glória a Deus. Rapidinho, pastor Santiago, a gente está no limite aqui. As considerações finais do pastor Anderson. Cacau, você falou de Filipenses 3, 13, 14 e na bio do meu Instagram tá esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu tenho decorado isso e tatuado na minha vida quando meu pai faleceu em 2020 de Covid. E aí eu precisava de uma palavra de Deus, e aí Deus me deu essa palavra. Meu filho, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo, né? Prossiga, ande, caminhe. E aí você falou isso aí, eu lembrei. Então, conhecendo aqui um pouco da cultura do hip hop, do rapper, conhecendo você, Cacau, a gente pôde perceber que a conversa fluiu. Muitas coisas aqui realmente só fazem sentido depois que a gente começa a desenvolver o projeto. O pastor Santiago falou que ele tem vários ministérios, vários projetos, várias coisas, e se meteu em mais um, que é esse podcast, né? Ele nem esqueceu de contar aí o podcast. Que tem sido bênção para nós, bênção para outras pessoas também. Não sabemos até onde vai, né, esse alcance, o alcance da internet, o algoritmo é gigantesco. Então que essa mensagem ela possa trazer uma paz, né, na vida daquele que está perdido, daquele que está com a sua alma no fel da amargura, realmente precisando de Jesus. E realmente nós, né, pudemos aqui desfrutar desse momento do podcast junto com a sua presença aqui ilustre, e que você possa realmente nos abençoar lá dia 7 de fevereiro, pastor? 7 de fevereiro. 7 de fevereiro na nossa igreja lá com a palavra de Deus, na IBC, na Igreja Batista da cidade. E eu te agradeço por esse momento que nós tivemos aqui, esse privilégio que nós tivemos de estarmos juntos aqui, disseminando um pouco da palavra de Deus nessa cultura que é tão
no Brasil é tão, como é que eu posso dizer, é tão viva e é tão que as pessoas Atuante. cultuam, né? Que é uma cultura que cultuam, que é o rap, o hip hop, né? Graças a Deus, através da sua vida. E aí, pastor Santiago? Obrigado, tamo junto. Eu tô um pouco emocionado aqui porque na hora que você respondeu o que você falaria para o Cacau de 15. E você, Santiago? O que você falaria pro Santiago de 15 anos de idade? É maravilhoso. Se tivéssemos uma máquina do tempo, hein, irmão? É difícil, né? Você falou R menos, né? Mas não nas mesmas coisas. O R mais ou... Eu falaria, cara, a mesma coisa. Vai urgente pra Jesus. Tantas pessoas bateram na tua porta pra falar de Jesus. Vai urgente. Fala de Jesus pro seu pai. Não deixe ele morrer sem o pai dele, sem Jesus. E fale de Jesus pra sua família inteira. Amém. É isso, Santiago. Foi um prazer. Prazer todo meu, doutor. Deus abençoe a sua vida, rapaz, você é louco. Só aprendizado aqui hoje, meu pastor. É benção. Glória a Deus. Gente, Obrigado. Me eu encontra quero- lá nas redes sociais também, vai lá, ó, Cacau Siqueira, Spotify, Deezer, iTunes. é a Luz, YouTube. né, que vai lançar. Que dia que é? É dia 13. Dia 13, Acústica, Luz. Essa música é muito louca. Você fala do... É Paulo Micheletti, né? Do Paulo Capelete. Capelete, Benção. Vai Eu, lá, eu tem- conheço seu trampo, Cacau. Eu conheço, eu ouço mesmo. Dá pra perceber. Existe uma mensagem, Cacau, eu não quero falar isso individualmente a você. Não conheço nada, conheço um pouco da sua arte, como você tem dito. Eu acompanho de verdade mesmo. É influência mesmo de Deus pra minha vida. O tipo de música que eu gosto, você é um excelente rimador. Aprendendo. Eu tinha mania de entrar no palco, quando eu cantava o rap, e dizer assim, corintiano, maloqueiro e rimador. Você é esse rimador que é a essência do rap, né? E não deixei de ser corintiano, deixei de ser um pouco maloqueiro, virei bagunceiro, né? Mas isso é uma mensagem para você que está me ouvindo também. Quando eu pensei nesse texto, por incrível que pareça, eu vou gastar 3 minutinhos aqui. Bora. Eu pensei sobre liderança abusiva. Eu pensei sobre um líder que, ao invés de influenciar, oprime. Eu pensei em uma galera que talvez está ouvindo isso aqui e está dizendo, meu, esses caras tudo com esse estereótipo. Não tem como esses caras ser de Deus. Eu já ouvi, Cacau, o que você pregou aí não é de Deus. Eu já ouvi também. Então, quando a gente ouve, como o pastor Anderson diz, Filipenses 3, a partir do 12 já tem um contexto, eu vou ler a partir do 12, diz, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí ele vai continuar dizendo sobre a sua humanidade, sobre a sua não perfeição. Então o que eu quero dizer para você que está ouvindo a gente hoje, seja homem, seja mulher, adolescente, nós somos 4 pastores aqui, nós somos a igreja. A igreja sem placa, a igreja de Jesus. E eu, na pessoa de filho de Deus, que carrego, às vezes eu chamo esse bendito nome, porque esse nome tem matado tanta gente, Cacau. O cara luta tanto para ser pastor, mas ele às vezes vira pastor, mas não pastoreia. E em nome de
do evangelho, de fato, eu quero, como igreja, te pedir perdão. Pedir perdão pela liderança abusiva, pelas vezes que você não foi influenciado, você foi constrangido. Quando você se sentiu obrigado a calar-se para não receber uma repreensão. Quando você se sentiu obrigado de estar, porque o não estar te traria vários problemas. E para estar, você negligenciou sua vida, sua família, seus filhos. Então a mensagem que fica desse podcast hoje é: perdoa a igreja. Porque a igreja é feita de homens imperfeitos e você, que talvez se enxerga em você essa liderança, corre para mudar isso, brother. Corre para pensar diferente, corre para viver metanoia, corre para ser uma influência sobre as pessoas e não um impositor. Alguém que diz, como Jesus, eu estou passando e Mateus está cobrando imposto lá na alfândega da época e está todo amarrado com o Império Romano e ele diz, eu não quero mais saber de nada disso aqui, eu vou seguir esse Jesus aí. Esse mesmo Jesus que chega para os irmãos pescadores e diz, vamos, larga isso aí, vamos pescar. Para o mesmo Jesus, Cacau, que um defraudador, um enganador sobe numa figueira brava para ver ele e diante de uma multidão ele fala, ô, desce daí que hoje me convém pousar na tua casa. Seu ex-pilantra. E ele diz, ó, se eu enganei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, eu quero me reconstruir. Então, essa mensagem é para os dois lados, é para você, que a gente tem como ovelha, né? Que se sentiu humilhado, constrangido, perdoa e volta logo à estrada que o Cacau falou aqui algumas vezes, que Jesus está perto. A jornada que você não sabe onde vai chegar, mas que você tem o melhor condutor do seu lado. Amém. E para você, líder, eu não estou falando só pastores, é líder de célula, líder de adolescente, líder de jovem, líder de EBD, porque líder no padrão incorreto está em todas as esferas da igreja, do mundo, da sociedade. Aprende que liderança é influência. Aprende que liderar eu lembro de um texto de Gideão que ele diz, olhai para mim, fazer como eu fizer. O líder que se entrega, como Paulo que diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Como que ele dissesse, eu não estou ensinando sobre mim, estou ensinando sobre Jesus. Então, em nome de Jesus, isso não vem de mim não, é do Senhor para nós todos. É uma mensagem que eu quero que fique nesse podcast. Quando eu gosto de uma música, quando eu gosto de uma mensagem, eu de vez em quando vou lá e volto, porque eu acredito muito no poder da influência, Cacau. E até o que eu prego, o que eu faço no Evangelho, tem sempre essa ideia. Qual a influência que eu tenho levado? Como que eu posso influenciar meus irmãos? Então, seja influenciado pelo Evangelho, pelo amor. O amor vai quebrar as cadeias, o amor vai quebrar as diferenças. O amor vai pôr as teologias. A gente estava conversando antes, hoje alguém me perguntou, que igreja você é? Eu falei, sou da Igreja Batista da Cidade. Você é calvinista? Eu falei, sou de Jesus. Isso aí para mim é tudo bobagem, eu quero ser de Jesus. O que nos junta tem que ser mais poderoso do que o que nos afasta. E às vezes essa condição, você é desse ou daquele, afasta mais do que aproxima. Então, Cacau, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Eu espero em nome de Jesus que isso aqui seja o início de uma caminhada, que a gente possa ser ferramenta de Deus uns para os outros, porque é para isso que existe o Ser Homem, é para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigado mesmo. Deus abençoe pela sua disposição. Saiu lá da Zona Leste, veio até aqui, numa umidade ímpar. Que Deus abençoe. Continue assim com esse coração. Eu tenho certeza que essa jornada que a gente trilha vai nos levar para aquele dia que Jesus vai dizer, e aí? Entra aí pro gozo do teu Senhor. E é para isso que a gente vai. Amém. Que Deus abençoe, Cacau. Suas Obrigado, considerações irmão. finais Junto. aí. Tamo junto. Eu quero morrer que nem vela até o fim aceso. E que vocês continuem também acesos nessa... Amém. Ainda que o pavio tá fumegando ali, mas não apagou ainda. Então só continua. Você
que tá ouvindo a gente aí de algum lugar, continua. Por favor. Segue o trecho, mano. Segue Vambora. o trecho. Amém. Que Deus abençoe. Esse foi o 4º episódio do podcast Chamado para Ser Homem. Deus te chamou para ser homem. Macho. Deus abençoe. Tamo junto. Amém.